abusivo ou de padrões contraditórios, né, na infância, e ela tem aquilo como força para sair do relacionamento, eu também acredito que é real. Porque mais que Mas mais. não necessariamente, né? Às vezes você teve, você normalizou e você continuou seguindo o padrão. Mas as que a gente está entrevistando, que são as que saíram, eu vejo que na infância elas já não concordavam, e eu acho que o fato da personalidade delas serem desse tipo de não concordar foi o que fez com que elas saíssem. É aquela coisa assim de você olhar e falar assim, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, né? É, Eu tô repetindo um exato. padrão. Tem gente que vai É, repetir, tem gente que não vai, mas eu acredito que interfere sim, tá? Eu não acredito que dá pra gente simplesmente virar pra nossa infância e falar assim, não existiu, ou eu superei tudo. Eu não acredito nisso, não, tá? Por isso que eu falo assim, o adulto que quer ser curado tem que curar a criança dele. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Izzy Giordani, eu sou escritora de romances e o meu começo na escrita veio de um término de um relacionamento muito complicado e foi por isso que eu criei esse canal. Eu não tenho como contar a minha história ainda, mas eu posso trazer outras pessoas para contar as delas. E hoje eu trouxe novamente a Iris Oliveira, ela é taróloga, ela já veio aqui no canal algumas vezes e eu convidei ela dessa vez para fazer uma análise sobre o bate-papo que eu tive com a Priscila Moraes, que nos contou sobre um relacionamento abusivo que ela teve. E é isso. Iris, seja muito bem-vindos mais uma vez no canal. Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada pelo apoio que tem nos dado. Imagina, vamos lá, né? A história da Priscila está recheada de coisas para a gente comentar sobre o ciclo do abuso. E já vamos começar falando aí com a fase do príncipe encantado da conquista. É muito importante a pessoa que vê esse vídeo ver o vídeo da Priscila, né? Porque aí vai ver todos esses detalhes durante o vídeo, diversos momentos. Ela ficou uma boa parte do vídeo comentando quanto que o cara, né, o ser de luz aí, era uma pessoa muito admirável, uma pessoa muito boa, né? E não só com ela, mas com as pessoas em volta dela. Ele buscava comprar cerveja para todo mundo, sem beber. Ele tratava ela muito bem, né? Então, assim, ela chega Ele até não bebia. comprava Nessa cerveja. fase, ele não bebia. E ela chega uma parte tem uma parte do vídeo que ela fala, eu pensei, acertei, agora eu achei o homem da minha vida, né? Porque E uma coisa todo que eu mundo elogiava ele, todo Uma mundo da coisa família. Ela explica muito bem que não foi só ela que ficou encantada por ele, mas que todos ao redor dela também. uma coisa que eu sempre chamo muita atenção aqui, gente, com as minhas consulentes também, é que abusador não vem com placa, não vem com etiqueta. Se viesse, a gente não cairia na conversa deles, né? E aí, não só a Priscila, mas o ciclo da Priscila, né? Todo entendeu que aquele homem era um homem muito bom. E isso, para mim, tira a credibilidade desse argumento de que nós mulheres não sabemos escolher nossos parceiros, né? Porque se fosse assim, ele também não teria enganado o ciclo todo, né? Ele não teria mentindo para o ciclo todo, se o problema tivesse na mulher escolher alguém, né? Ele não estaria devendo dinheiro para a família dela, como no decorrer do vídeo ela fala que ele ficou devendo dinheiro para a família dela. Bom, essa fase do príncipe encantado, eu sempre chamo a atenção e eu sempre vou reforçar isso, gente. Um homem adulto saudável, ele não vai ficar dedicando tempo para você 24 horas. Um homem adulto saudável, ele vai ter academia para fazer, faculdade para frequentar, trabalho, sabe? Ele não vai poder ficar te dando atenção 24 horas. Uma outra coisa que eu chamo muito a atenção aqui é que nesse momento, quando ele está te dando toda essa atenção, geralmente ele está carente, você está carente. Então, quem não quer essa atenção o tempo todo, já que você está carente, tá? Então, Mas eu cuidado. acho que não necessariamente, igual ela falou, ela estava bem, né? Ela já estava há muitos anos já sozinha. Ela não necessariamente ela estava carente. É, Eu acho que ela estava é, bem sozinha, mas chega uma pessoa que encanta a todos ao redor.
incluindo ela mesma. Uma pessoa que se dedica para ela, assim, com fervor. E eu acho legal da história dela, porque mesmo no início, mesmo com todo o encantamento, ela ainda segurou bastante a parte do dinheiro, né? Porque na história dela ficou claro que ele Mais pra frente ele vai consumia pra essa parte dinheiro do dinheiro, demais. mas assim, quando eu falo carente, tá, E Isis? ela Eu não tô me conseguiu referindo à segurar. carência de ter um parceiro, não. Às vezes Ah, essa tá. carência, ela vem de uma falta de dinheiro, de uma falta de atenção, da falta de como que se diz, realização da vida profissional, entendeu? Essa carência, Sei. ela vem de outros lugares, não é só da carência de eu quero ter um parceiro de vida amorosa. A gente é carente em outros lugares também. E por que que eu quero chamar atenção para isso? Porque para falar sobre o perfil da vítima do abusador. O abusador, ele não busca mulheres fracas, mulheres frágeis. Eles buscam mulheres fortes, identificam aonde ela tem como é que fala? Uma rachadura? É uma Não, não era isso que você rachadura, ia porque falar. às vezes aquela pessoa não está frágil. Às vezes aquela pessoa só está passando por um momento que ela está insatisfeita com a vida profissional. Aí ela começa a querer encontrar realização na vida afetiva. Aí aquele parceiro, ele identifica isso. O abusador, ele é muito bom em identificar isso. Tá faltando aqui para ela, eu vou dar aqui que ela nem vai ver essa falta do lado de cá. Entende? Existe toda uma maldade por trás dessas coisas, desse perfil que ele busca, né? Então ele identifica o abusador, vocês podem reparar, conversando com gente que já teve relacionamento abusivo, o abusador, ele vai sempre naquilo que de alguma forma falta para a vítima ou para o ciclo social dela. Então, por exemplo, ele fica com uma mulher que todas as mulheres da família dela, teve relacionamento abusivo. Ele vai querer ser diferente, entendeu? Ah, minha mãe é separada, meu pai é separado, a minha mãe é separada, todas as minhas tias apanhavam dos maridos. Ele nunca vou te bater. Eu quero muito ter uma família direita. Vamos fazer diferente. Entende? Ele vai buscar aonde tem ali assim uma lacuna emocional em você ou no ambiente que você vive. E isso é muito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque está na fase da conquista, e isso é feito de uma forma muito, muito, muito sutil. Entendeu? Quase que imperceptível, né? E aí provavelmente você não vai identificar no começo, mas depois, com o tempo, se você tiver um pouquinho mais de malícia, estiver estudando, estiver percebendo, você vai vendo que tem alguma coisa errada e de diferente ali. Então, ela fala muito, né? Ela ficou um período muito grande do vídeo falando sobre o príncipe encantado, sobre o quanto que esse homem ele era perfeito e ele era muito bom. Eu sempre vou falar, gente, suspeite de pessoas perfeitas que se dedicam 24 horas no início do nada. Suspeitem de pessoas que não têm rachaduras. Todo mundo tem defeito. E é normal que no início do relacionamento você esconda os seus defeitos. Isso é normal, né? Mas quando ficou o tempo inteiro a pessoa concordando, lambendo o chão que você pisa, fazendo tudo por você ali, sem mostrar, né, o que ele precisa dessa relação, tem alguma coisa errada nisso. Ninguém é tão gentil quanto um narcisista, um abusador que precisa de um lugar para morar, que precisa de uma nova fonte de suprimento, tá? Bom, depois de um tempo que ela relata sobre todo esse período da conquista, né, ela fala muito assim, gente, eu tinha um sexto sentido que aquilo estava errado, né? Ela fala assim, eu tinha ali no fundo de mim, assim, eu tinha um trem ali me falando que aquilo estava errado. Aí muita gente pode se perguntar, se você sentia que estava errado, por que que você aceitou? Sabe? Eu escuto muita gente falando isso, e eu me perguntei isso depois do meu relacionamento. E aí entra uma série de fatores do porquê que a pessoa insiste. Eu acredito que começa ali pela aversão à perda. Geralmente a pessoa que aceita e não ouve o sexto sentido dela já perdeu muita coisa, já teve que recomeçar várias vezes. E aí um erro também que a gente cai muito no relacionamento abusivo é achar que tudo é sobre o relacionamento. O que acontece com você em um relacionamento abusivo geralmente tem raízes em outras áreas da sua vida. E você pode conversar com pessoas que foram abusadas
que geralmente elas tiveram que recomeçar várias vezes, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida familiar, sabe? Então, assim, elas ficam com uma certa, mesmo que seja ali no inconsciente, uma certa aversão à perda. E aí, tá lembrado que ela falou que o cara era muito bom, que o cara era um príncipe? Ali, por que ela tá insistindo? Mesmo ainda estando na fase da conquista e tendo o sexto sentido gritando no ouvido dela de que tem alguma coisa errada. Porque ela já perdeu tanto, ela já teve que recomeçar tantas vezes de forma diferente, em tantas áreas da vida dela, ela vai ter que recomeçar isso aqui de novo, entendeu? Então, assim, essa aversão à perda, mesmo que seja ali no inconsciente da pessoa, no subconsciente dela, ela insiste de alguma forma. E Sei, aí, eu fico pensando, eu não sei, às vezes só pelo fato da dedicação da pessoa ser muito e ser uma coisa nova, uma experiência nova, né? E todo mundo encantado por ele daquele jeito, só isso já traz uma sensação de, peraí, então se eu tô achando que tem algo de errado, pode ser só coisa da minha cabeça. Então eu não sei se necessariamente é, é isso que você falou. Tudo bem que pode ser, mas eu acho que pode ser simplesmente um encantamento mesmo. É questão de você parar para analisar e pensar o seguinte: se o cara é tão perfeito assim, com todo mundo, comigo, a dedicação que ele tem comigo é algo surreal. Então, por que eu tô com esse sexto sentido? Então, eu devo estar colocando empecilho numa coisa que deveria ser boa. Então, eu tô errada de pensar que tem algum problema ali, como se uma pessoa não pudesse ser boa no mundo, sabe? Também tem isso. só que aí Tem. eu vou te explicar o porquê que esse seu argumento ele cai por terra, na minha opinião. Ai, ai, ai. Tá, entendeu? Por quê? Porque o sexto sentido, gente, ele não vem do nada. É. A gente leva o sexto sentido como uma coisa muito mística, sabe? Como uma coisa muito namastê, né? E o sexto sentido, ele tem. Eu não vou saber explicar isso de uma forma muito científica, tá? Mas já essa voz que a gente chama de sexto sentido já está ali no seu córtex pré-frontal do seu cérebro. Toda vez que você tem uma intuição, é o seu emocional ali nessa região do seu cérebro te avisando que algo está errado ali. Entendeu? Eu não vou saber explicar e nem dar certeza se é realmente no córtex, mas é por ali nessa região do córtex. Tá? Se tiver algum psicólogo, psiquiatra que quiser comentar no vídeo e explicar melhor, a gente aceita. Mas é nessa região já sai essa intuição. Por que a gente diz que algumas pessoas, e aí agora eu vou fazer um contrabalanço aqui, ciência e espiritualidade, por que algumas pessoas têm essa intuição mais aflorada? Porque eu acredito que alguma parte da cabeça dela ali está mais expandida, sabe? Que pode ou não já ter sido reconhecido pela ciência, mas eu acredito que ali nessa parte já está mais forte. Então, essa intuição, ela não veio do nada. Ela não veio aleatoriamente. A Priscila não olhou para ele e falou assim: eu acho que tem um trem errado acontecendo. Aconteceu alguma coisa ali. E pode ser que nem tenha acontecido, tá? Pode ser realmente que. Por isso que eu falo que o relacionamento abusivo não é só sobre o relacionamento abusivo. É sobre todo o contexto de vida da pessoa que está sendo abusada. Ela pode ter acionado algum gatilho do contexto da vida dela, em alguma coisa que ele fez, que acionou essa intuição nela, perdão. Ela comenta que ele é idêntico, né, ao pai e que o pai era um abusador conhecido pela família, né? Então alguma coisa, porque às vezes ele realmente não fez nada, tá? Mas alguma coisa que acionou esse córtex dela ali, que foi a primeira informação, revestido de intuição, ela buscou em algum gatilho do histórico dela. Tá. Então, assim, alguma coisa teve. E aí, para ela chegar nessa intuição. E aí, essa coisa do será que eu tô doida? Será que eu não tô? Esse encantamento todo que ela teve, né? Porque faz a pessoa naturalmente se perguntar se tá ficando doida ou não, é, já vem de um ciclo de abuso de histórico, na minha opinião. Porque Hum. o que é responsável pelo seu racional e pelo seu emocional no seu cérebro? Né? É o córtex pré-frontal do seu cérebro, né? E, se eu não me engano, eu tinha até anotado aqui para eu não esquecer os nomes certinhos, tá? A amígdala
e o córtex pré-frontal do seu cérebro. São responsáveis pelo o emocional e o racional. Quando esses dois estão em desequilíbrio, tá, na sua cabeça, você entra nesse looping. Eu tô ficando doida? Será que realmente está funcionando? Será que realmente é sério? Será que não é eu que tô surtando com isso daqui? Eu tô exagerando? E aí, esse Mas desequilíbrio. você acha que quem entra em relacionamento abusivo necessariamente teve uma infância com alguma coisa no passado abusiva? Eu não acho, sabia? Eu acredito que, às Eu vezes, não eu acho. não chamaria de relacionamento, mas teve momentos que foram, que eu acredito que foram levando a pessoa a entender e aceitar. Eu não acredito que é só por isso, tá? Eu não acredito assim, ó. É, Você teve um relacionamento abusivo com seu pai, então obrigatoriamente você vai ter um relacionamento abusivo na vida adulta. Eu não acredito que é só isso. não, e não é Mas só isso. Se eu tô com um relacionamento abusivo hoje, não significa que eu tive relacionamento abusivo na minha infância. Eu não acho. relacionamento, Eu acho talvez. até que pelo que eu vejo aqui, tudo bem que pelo que eu vejo aqui, se não for até agora, 100%. Mas, né, eu acho que esse relacionamento abusivo que elas tiveram também na infância foi o que fizeram elas saírem, sabe? Apesar O de tudo. relacionamento que Então, elas tiveram, é o relacionamento que elas tiveram na infância. acabaram ajudando elas de alguma forma, não o relacionamento abusivo, tá? Mas a forma como elas encararam aquele relacionamento abusivo na infância, que já era uma forma de não aceitação, acabaram fazendo com que, quando elas enfrentaram o relacionamento abusivo na fase adulta, elas também não aceitassem e Eu conseguissem acredito sair. assim, que, então, aí por isso que é importante, eu acredito, o tratamento clínico, né, de uma pessoa especializada. Porque, sim, eu acredito que, primeiro, né, vou responder a sua primeira pergunta. Eu acredito que todo mundo que aceitou, que viveu algum tipo de relacionamento abusivo, indiferente do motivo na vida adulta, e o aceitar esse relacionamento de alguma forma tem raízes da infância. Não necessariamente que você viveu um relacionamento abusivo na infância. Mas se você buscar o histórico dessa pessoa, ela só entendeu que aquele relacionamento, em algum momento, ele foi aceitável, porque ela entendeu na infância, acondicionou ela na infância, de que de alguma forma aquilo ali fazia sentido. Mas eu não acredito que é só sobre isso. Eu acredito que tem sobre a personalidade da pessoa, ser mais empata, por exemplo, né? Então, assim, eu acredito que tem fatores, mas eu acredito também e que a infância faz parte desses fatores, sim. Talvez não necessariamente eu chamar isso de um relacionamento abusivo, talvez não necessariamente, mas que tem gatilhos ali, eu acredito que sim. Isso é a primeira resposta, tá? Gente, pelo amor de Deus, isso é assim, é a minha interpretação dos fatos, hein? Não sei se é realmente só isso. E por que que eu acredito que aí deveria entrar uma terapia aprofundando essas raízes, né? Porque o terapeuta, o clínico, ele vai ter que aprofundar essas raízes para entender muita coisa. Isso é a primeira resposta que eu tenho para te dar. A segunda é sobre essa coisa do abuso ter servido de trampolim para a pessoa sair do relacionamento, né? Um relacionamento abusivo do pai da Não, mãe. não, calma, calma aí que eu tenho que me concentrar. Não, não, calma aí. Então, a interpretação minha é outra. A minha interpretação é o seguinte: não é um relacionamento abusivo na infância que fez ela sair. Calma, eu devo ter falado errado. Mas é a interpretação da pessoa, aí vai da personalidade da pessoa. Quando viu aquele abuso na infância, aquela personalidade dela de não aceitar o que ela via foi o que fez quando ela crescesse e passasse por abuso, por mais que ela estivesse passando por uma coisa que ela, né, meio que naturalizou, porque via na infância e ela custou a entender que aquilo ali era abuso, por mais que tivesse isso, em nenhum momento ela aceita. Aí temos, né, casos de umas, né, das entrevistadas que falou que o pessoal falava que ela era bocuda, porque ela Não, não mas eu entendi engolia. essa Aí tem o parte. caso Talvez de você eu também. entendi exatamente isso. Viver um relacionamento, assim, viver um relacionamento, ou presenciou, né, um relacionamento abusivo na infância, e ela tem aquela coisa abusiva ou de padrões contraditórios, né, na infância, e ela tem aquilo como força para sair do relacionamento, eu também acredito que é real. Porque acho É, que mas não imagina. necessariamente, né? Às vezes você teve, você normalizou e você continuou seguindo o padrão. Mas as que a gente está entrevistando, que são as que saíram, eu vejo que na infância elas já não concordavam, e eu acho que o fato da personalidade delas serem desse tipo de não concordar foi o que fez com que elas saíssem. É aquela coisa assim de você olhar e falar assim, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, né? É, Eu tô repetindo um exato. padrão. Tem gente que vai É, repetir, tem gente que não vai.
mas eu acredito que interfere sim, tá? Eu não acredito que dá pra gente simplesmente virar pra nossa infância e falar assim, não existiu, ou eu superei tudo. Eu não acredito nisso, não, tá? Por isso que eu falo assim, o adulto que quer ser curado tem que curar a criança dele, tá? Então, assim, É, antes de você buscar cura adulta, você tem que buscar a cura infantil. Até porque, gente, você foi criado por seres humanos normais. Pai, mãe, com defeitos, qualidades, que transferiram trauma, né? Então, assim, você quer a cura mesmo na raiz, vai buscar a sua infância, que você vai se entender. Isso é autoconhecimento também, tá? Você vai buscar se entender muito melhor. Bom, então eu acredito que nessa parte, né, que ela ficou dizendo que o sexto sentido gritava e ela não sabe por que que ela não ouviu, eu acredito que tem todo esse desequilíbrio que já vinha de algumas questões familiares que já estava afetando essa parte ali, a amígdala, córtex, né? Então ela já estava meio sequelada, vamos dizer assim. Eu odeio essa palavra sequelada, mas eu não consigo encontrar outra. Então, quando chegou ali, mesmo ele não fazendo nada, ele encanta, eu diria vulnerável, ela já estava ele vulnerável. encanta ela, ele encanta todo mundo, É, entendeu? Então não é, e volto a dizer, relacionamento abusivo não é só sobre o relacionamento, tá? O relacionamento abusivo, quando você chega num relacionamento abusivo, o seu histórico para ser tratado, para você se tratar, ele tem que ser considerado. Então eu acredito que ela veio de todo um histórico aí na vida dela, que na hora que chegou ali, essa parte da neural dela já estava de alguma forma desequilibrada, tá, gente? E pelo amor de Deus, de novo, isso aqui é a minha interpretação sobre como eu vejo. E junta esse encantamento, junta a família elogiando. Aí ela vira e fala: não vou deixar o racional, tá, entrar na frente do emocional aqui. Porque é outra confusão que as pessoas fazem nesse momento, de achar que a pessoa está emocionada. Ah, ela aceitou porque ela estava apaixonadinha, porque ela estava emocionadinha, que não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Ela estava apaixonada, ela estava feliz com aquele relacionamento, mas o sexto sentido dela falou para ela não aceitar. Ela ativou a parte do cérebro racional para falar para aceitar, porque ela era ela que estava errada. Ela era ela que não estava vendo as coisas como deveria. Que era ela que estava bloqueada emocionalmente de alguma forma. Só que nesse momento não é a emoção que está falando, é a razão. E é por isso que a gente ignora a intuição, entendeu? Porque todo o contexto contribui para isso. Então, quando eu vejo muitas pessoas julgando, por que que você não saiu? Sai no primeiro sinal. Essa pessoa não tem conhecimento nenhum sobre condição neural, sobre padrões sociais e dentre outros, né? E aí, eu também acredito numa coisinha chamada dopamina e o viés positivo, sabe? Que esses nomes, eu não sei se é bem esses nomes que se diz, mas eu vou explicar o que é. Dopamina, né, é o sistema de recompensa rápido do nosso cérebro, que serve para qualquer coisa, mas que diz te que dá quando você está apaixonado, que te a dá, dopamina que tá lá te no dá, talo. que te dá um prazer imediato, drogas, chocolate, tudo que te dá um prazer imediato vai aumentar o seu nível de dopamina. Então, toda vez que ele te trata bem, que ele faz uma coisa legal para você, a sua dopamina vai lá em cima, entendeu? E aí, quando você identifica alguma coisa errado, você leva para o viés positivo, que é o quê? É você ficar sempre buscando o que ele faz de bom, para ignorar o que você está sentindo que está errado, entende? Então, toda vez que ela olhou para ele e falou assim: ai, tem alguma coisa errada, não sei dizer, mas tem. Ai, eu tô viajando. Ele é tão bom, ele é tão bonzinho. Ela ficar buscando essas coisas positivas não é só o ciclo que puxa ela para isso. É o cérebro dela criando um padrão positivo sobre a situação para ela aceitar. Um abusador não necessariamente vem cheio de beleza, no sentido de só encantamento. Ela não comentou no vídeo, mas muitos vêm também mostrando uma vulnerabilidade ali para que ela meio que cuide dele. Existe também isso, não tem como saber se foi o caso. Mas acaba que quando o sexto sentido atua, você
tende a justificar. Pode ser igual você falou, porque eu que estou inventando. Mas pode ser também você falando, não, mas pensa, ele deixou muito claro que ele está sofrendo blabos. E para Que a mim não mãe deixa de ser um dele. viés positivo, Não, entendeu? sim, só que, sim, às vezes a vítima é uma empata, né? Geralmente. Então, essa pessoa está tendo uma empatia por ele. Ele mostrou uma vulnerabilidade É. ali e ela sabe que que de repente é esse o problema dele. É que ele não está sabendo administrar isso direito, mas tudo bem, eu vou conseguir, né? É, Acho que dá eu certo mesmo. entendo que nunca é culpa dela, tá? Nunca é culpa da vítima, tá? Sim, nunca é Mas, culpa da vítima. E isso aí eu tenho que deixar muito claro. Eu recebi um vídeo muito, muito ruim de uma pessoa falando, eu não sei se é coach, quem que é a pessoa. A pessoa falando que a culpa de você entrar num relacionamento abusivo é sua porque você deixou a porta aberta enquanto todas as outras pessoas deixou a porta fechada. Eu pensei, ô seu engraçadinho. Queria ver se fosse você recebendo aquilo ali. Olha que cara de pau, que cara de mas é por pau. Ainda isso fala, que falando é, rindo. Aí é pronto, a vítima escuta um trem desse, já sabe que teve dependência. Se não é toda vítima que tem dependência, mas né, muita mas teve dependência. é E por aí, isso, Zinha, que quando eu comecei a estudar sobre relacionamento abusivo, até para conseguir orientar melhor no tarô as pessoas que chegavam, eu parei de ir só pelo padrão social. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a ciência, condição neural, né, o padrão de comportamento social, sistemas de arquétipos. Não sou formada em nada disso, né? Então, por isso que eu sempre reforço que aqui eu tô dando a minha opinião mesmo, justamente por ficar indignada com esse tipo de conteúdo. Porque é um monte de gente pegando, as pessoas pegando coisas sociais e transformando em biologia, entendeu? Então, assim, infelizmente, né, a gente vê às vezes assim, uma pessoa que tá. A gente não, porque hoje a gente já tá curada, né, nesse sentido, a gente tá mais sóbria nesse sentido, mais sã. Mas quando uma pessoa que tá vulnerável, no olho do furacão, escuta um trem desse, vai né? se culpar, vai É, se culpar, vai ficar pensando que foi por culpa dela, que ela que aceitou o abuso. É a mesma coisa de uma pessoa sendo vítima de estelionatário, falar que foi a culpa da vítima do estelionatário, o fato dela ter entregue aquilo ali, ter entregue senhas e tudo é mais. uma questão muito, infelizmente, cultural do Brasil para tudo, né? A pessoa foi foi estuprada porque estava de roupa curta, a pessoa apanhou, o que que ela fez para apanhar, né? Então, assim, o Brasil, a pessoa teve o celular roubado na rua também, estava mexendo no celular, entendeu? A culpa é sempre da vítima, né? No Brasil tem muito isso de culpar a vítima para tudo. A gente está falando aqui de relacionamento abusivo, mas isso é uma coisa que acontece com muita frequência em outros lugares aqui no Brasil, né, em outras situações, que é bem complicado. Mas quando eu digo viés positivo, né, que eu estava dizendo viés positivo, essa justificativa que você citou, eu chamo de viés positivo também, sabe? Essa justificativa de ficar buscando, não, eu vou ajudar, eu vou parar. A empatia que você tem, para mim, não deixa de ser um viés positivo. É você justificar, não aceitar a intuição e justificar ela de alguma maneira, tá? Então, e isso acontece muito com quem é empata, né? Que tem uma super empatia. Isso acontece quando a pessoa vem de um ciclo familiar abusivo. Isso acontece de quando a pessoa, às vezes, tem uma família saudável, tá bem, mas tem ali um fecho de luz, né? Um fecho de vulnerabilidade, né? Isso, a pessoa vai estar nesse lugar. Na minha opinião, a pessoa vai estar nesse lugar de alguma forma. E eles conseguem ir exatamente nesse lugar. E aí a gente já entra também do porquê que a gente aceita esse tipo de abuso pela memória emocional passada, que entra todas essas questões que a gente já discutiu até aqui. Ah, eu vou aceitar porque eu posso ajudar. A memória não é só das nossas relações, é até do que a gente aprendeu enquanto sociedade, entendeu? Eu tenho que ser parceira. Pode até ter uma coisa aqui, mas todo mundo tem defeito. A gente tem que ser. Então eu tenho que ser parceira, porque eu também tenho defeito, né? Eu estou exagerando, ou eu vou ajudar, né? Então, assim, essa memória emocional passada, e não necessariamente só das relações que a pessoa teve desde a infância, enfim, mas até do que ela aprendeu para poder viver em sociedade, do que ela aprendeu que é socialmente aceito para viver em sociedade.
E uma coisa muito importante. Você tem que conhecer obrigatoriamente 2 coisas na sua vida. E não é para você não cair em relacionamento abusivo. É para você ter saúde mental. Você tem que conhecer qual que é a sua linguagem do amor, qual que é o seu traço traumático, que geralmente é o contrário da sua linguagem do amor, e você tem que conhecer qual que é o seu sistema de apego. Para mim, você tem que conhecer. Isso é autoconhecimento. A gente fala muito de autoconhecimento, né? Mas o que é autoconhecimento na prática? Dentre muitas coisas, Não muita coisa, muita, dentre muitas coisas, muita. é, Quanto mais você cava sobre você, mais você é, descobre. eu acho extremamente importante para você ter uma boa saúde mental, entendeu? Então, a gente tem dentro da linguagem do amor, né? Tempo de qualidade, ato de serviço. Tem algumas que eu não vou lembrar, mas estudem, apliquem isso. Geralmente, o seu traço tóxico, né, que tem reflexos dos traumas que você teve ao longo da vida, é o contrário da sua linguagem do amor. Eu, por exemplo, o que é a minha linguagem do amor? É ato de serviço e tempo de qualidade. O que é meu traço tóxico? Se eu quiser, eu te tiro da minha vida assim, ó. Entendeu? Para mim, você não existe amanhã. Se você me fizer Isso é uma. tóxico? Porque para algumas pessoas vai ser, mas assim, eu entendo que isso é um traço tóxico porque você não justifica. Olha, Você. você vai me desculpar, mas eu adoro esse traço tóxico. Eu tenho esse traço tóxico e eu não chamo ele de tóxico. Para mim, é um traço extremamente saudável. Mas tudo bem. Não é Se você fala que é necessariamente tóxico, saudável, para mim porque é às vezes extremamente ótimo. não é, Perfeito. A não é, pessoa me não é, desapontou ali, ela sumiu, puf. Mas você mas tem que entender o seguinte, calma aí, para chegar nesse nível é o que você fala. A pessoa tem que fazer muito. E a minha paciência é quase que infinita. Mas na hora que acabou, acabou mesmo. Acabou, a pessoa sumiu. Pá. mas assim, por que pode, isso acaba virando um traço, pode, e quase sempre vira um traço tóxico? Porque vira um sistema de defesa também, entendeu? A pessoa, Como fulano, assim? fulano me contrariou, me irritou, porque pode demorar uma linha grande para poder isso acontecer. Mas será que nessa linha você estava certo o tempo todo? Às vezes você estava errada, às vezes Ah, fulano não é inventa moda, você, não. Não entendeu? inventa moda, não. É um traço excelente isso aí. Adoro ele. Você Não, vê, você nem tá precisa só. ficar sofrendo muito tempo por conta E aí, de relacionamento. Ó. ao invés de Ó, olha que você, beleza. Você sofre durante o relacionamento. Aí você chega à conclusão, você não tem esse luto que todo mundo tem. né, Porque né, você. ao invés de você, claro, se a pessoa estiver te fazendo muito mal, né, a pessoa estiver te adoecendo de alguma forma, você tirar essa pessoa vai te fazer bem. Mas acontece que quem tem esse traço, geralmente, resolve tudo se afastando, entendeu? E Hum, às vezes a gente precisa ter o contato, entendeu? Para resolver. entendi, Entendeu? entendi. Eu sou um pouco parecido com você nisso, que eu tenho muita paciência nesse sentido. Eu tive até um chefe que falou para mim assim, eu sempre iniciava a frase falando assim, mas eu entendo fulano, eu entendo ciclano. Aí teve um dia que ele virou para mim e falou assim, você entende todo mundo? Mas é porque realmente eu vou tentar ver a pessoa, né, ver a situação da família da pessoa É, e tal. é. Então hoje a minha tolerância, ela tá um pouco menor, mas eu também resolvo tudo com a pessoa ali. Não significa que eu vou ser amiga da pessoa, que eu, sabe, que eu vou ter um contato muito pessoal com a pessoa, mas hoje eu também não tenho aquela obrigação de me fez mal, eu me afasto, entende? Eu vejo muito vídeos na internet. Ah, se me fez mal, eu afasto, se não sei o que, eu bloqueio, se não sei o que lá, não sei o que. Sabe, assim, como se a solução fosse sempre sair de perto. Para mim, você está sendo uma pessoa imatura quando você acha que a solução é sempre se afastar, entendeu? Não estou dizendo que você tem que alimentar um ciclo ruim, uma pessoa que está te adoecendo. Vai ter casos que isso vai ser necessário mesmo. Mas quando você entende que isso é a solução para tudo, tem alguma coisa de errado na sua, entendeu? Na minha humilde opinião. Então, beleza. A gente entendeu aqui o que é linguagem do amor. Linguagem do amor. O Agora vai que pro é o próximo. trato Né? tóxico, que geralmente é o Ah, tá. contrário disso. Então, por exemplo, se eu dou presentes para provar o meu amor, no aniversário dessa pessoa eu nem lembro dela. Entendeu?
Isso também, geralmente, é o traço tóxico. E o traço tóxico, gente, geralmente está no sistema de defesa da pessoa, tá? É o que você usa para se defender do mundo. É o que você usa para se defender daquilo que te magoa, entende? Aí cada um tem o seu. Isso não faz das pessoas pessoas ruins, mas a sua lição de vida tá nisso, entendeu? Tá em você melhorar isso. E depois a gente tem o sistema de apego. Eu escuto muito aqui no tarô o tal do apego emocional. Ah, eu acho que eu tenho muito apego emocional, eu tenho muito apego emocional, eu tenho muito apego emocional. Tá, mas o que é um apego emocional? É só você não conseguir sair de perto da pessoa? Apego Eu não emocional. faço a menor ideia. O que é isso que você tem que conhecer em você de Então, apego? Não, não sei, não faço nem ideia. Olha só. eu divido o apego em três. Foi a teoria que eu estudei, que eu li até hoje, que mais me convenceu foi essa. Existem três classificações de apego. Existe o apego ansioso, perdão, o apego evitativo e o apego desorganizado. O apego ansioso é aquele, por favor, me dê atenção. Eu preciso que você me dê atenção. Se você não me der atenção, se você não me reconhecer, eu não existo. Entendeu? Se você não estiver perto de mim, eu não vou existir. Se a gente estiver numa festa, a gente estiver bem, sabe? Se a gente estiver numa festa, a gente estiver bem, eu preciso que a pessoa esteja aqui do meu lado, porque se ela começar a conversar com os amigos dela lá do outro lado da festa, vai me incomodar. Esse é o apego ansioso. A pessoa fica com ansiedade quando a pessoa não responde, ou quando a pessoa não responde. Eu, por exemplo, eu tenho um apego ansioso, que lembra que eu comentei com você, né, que meu ex, ele, mais pro final do descarte, ele não, às vezes, quando eu chamava ele no WhatsApp, ele não falava amor, vida, ele falava qual é, né, ele falava fala, né, então, assim, o meu apego já era ansioso ao ponto de eu falar, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado? Entendeu? Se eu não tivesse nenhum tipo de apego, eu ia falar, ué, por que você tá falando assim? Sabe? Entende? Entendi. Então, o apego ansioso é nisso. O apego evitativo é aquele que gosta do outro, tem um apego pelo outro, mas ele começa a se afastar toda vez que ele sente que ele tá se apegando. Entendeu? Que ele tá gostando Já muito. ouvi falar no evitativo, diz que é tão É, tóxico quanto o narciso. pra mim todos são ruins, mas pra mim todos têm. Todo mundo tem um, entendeu? Por isso que é Hum, importante você saber qual que é o seu para você lidar melhor com ele. Tem um apego evitativo, que é esse que a gente. é, a pessoa ama, a pessoa gosta, mas ela acha que se ela ficar perto demais, ela vai se entregar, vai ser feito de bobo, entendeu? Então, assim, ela até demonstra sentimento, mas ela não se entrega por completo nunca, pra ninguém, não só pra você. E o apego desorganizado é o que alterna entre essas duas coisas, que pra mim é o pior de todos. Porque quem tem apego desorganizado entra em contradição o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que essa pessoa quer muita atenção, ela não quer dar atenção, entendeu? E aí, esse apego emocional, essas emoções desorganizadas, ela é difícil para quem tem e é difícil para quem lida com a pessoa que tem, entende? Então, é muito importante, e eu acredito que a Priscila tá no desorganizado, tá? falando hoje, depois que saiu, ou enquanto ela tava. Oi? Hoje, depois que ela saiu, ou enquanto ela tava no relacionamento? Não, eu acredito que esse é um traço dela, de ter um apego desorganizado. Ela se defende e ela precisa do reconhecimento. Ela precisa ser vista ao mesmo tempo que ela fala assim: ai, eu não vou dar esse gosto pra ele, não. Eu não vou buscar ele, não. Entendeu? Ao mesmo tempo que ela tinha uma coisa assim, no decorrer do vídeo, a gente vai vendo aí, mas no decorrer do vídeo, ao mesmo tempo que ela tinha certeza que ela precisava se defender dele de alguma forma, não mostrar sentimento, mostrar que ela era soberana de alguma forma, né, que ela estava por cima ali, não por cima assim no sentido de ego, mas é até uma defesa dela. Ao mesmo tempo que ela tinha isso, ela também tinha a coisa de querer ainda ser vista e ser amparada por ele de alguma forma. Aí, um exemplo disso, tá? Ela querer a presença dele no parto dela, depois dele já ter provado que ele não ia ser uma boa opção, entendeu? Então, assim, por isso, bom, nessa fase da conquista é muito importante, na minha opinião, você saber essas três coisas sobre você, porque aí você
não é que você vai reconhecer todos os traços tóxicos ali nesse momento da conquista, não. Mas vai ficar muito mais fácil para você ir identificando ao longo do relacionamento. E aí, Zinha, eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que, quando eu falo, eu sou muito julgada por falar isso, mas eu acho importante. Todo relacionamento de adulto, gente adulta, é relacionamento por interesse. Ah, mas nem todo. Ah, mas eu não. Fale por você. E pipipi, popopó. Quando eu vejo alguém falando isso pra mim, que não se relaciona por interesse, eu sei que essa pessoa é uma pessoa extremamente vulnerável. O que que eu estou dizendo que tem que ser interesse? Você tem que saber para onde você está indo. Entendeu? Você tem que saber quem é você em emoções, para onde você está indo nas suas emoções, sabe? O que você aceita de defeito, o que você quer de qualidade. Porque quando você não sabe disso, você acha que relacionamentos adultos não têm que ter interesse. Porque quando você sabe disso, eu vou me relacionar com pessoas que vão me levar para esse objetivo. Se eu me deparar no meio do caminho com alguém que me tira desse objetivo, essa pessoa não vai me acompanhar. Eu posso gostar dessa pessoa o tanto que for. Pode ser muito divertido estar com essa pessoa em determinados momentos. Mas se essa pessoa apresenta para mim qualquer caminho que não me leve para o meu objetivo, ela vai ficar para trás. Então, hoje, Iris, tá? Eu tenho muito bem informado essas coisas, os meus objetivos, as minhas coisas e tal. Todas as pessoas com quem eu me relaciono, em todas as instâncias da minha vida, é para me levar para esse lugar, tá? Então, o meu interesse está nisso. Eu tenho um contato com a Isis porque ela me leva para esse lugar de algum jeito. Qualquer outra pessoa que não me leve não vai me acompanhar. Bom, vamos para a próxima fase? A próxima fase é da atenção, certo? Fase da atenção. Essa fase eu comecei a ficar com muita pena dela nesse momento. Eu não gosto de O sentir pena de ninguém. relacionamento dela foi horroroso. Mas por quê? Nossa, eu Essa, achei ela muito forte, para te falar a verdade. essa Ah, fase da atenção, por que que comecei a ficar com um pouco de pena dela? Porque eu vi que ia durar muito tempo. ó, eu achei ela espetacular em relação à força. Eu achei ela muito forte em manter-se firme em relação ao dinheiro. Porque, pelo visto ali, o interesse dele era todo financeiro. E ela, apesar de tudo, apesar de mesmo assim ter ficado com dívidas, ela ainda conseguiu, por maior que fosse o amor que ela sentia, por maior que fosse o sentimento que ela sentia, por maior que fosse a dependência emocional que ela comenta que ela sentia, ela ainda conseguiu não perder tudo, porque ele realmente queria Porque o ter. apego emocional que ela tem, ela usou o evitativo nesse momento para se Tava defender. demais para ela, foi algo assim muito espetacular. Porque Ela é usou difícil, imagina, uma pessoa com dependência emocional, né? Porque ela fala que ela chegou ao ponto de ter a dependência. E ela chegou ao ponto de se dedicar, e é o que você falou, mesmo sabendo que ele não estava empenhado lá na parte do parto, ela ainda entregou aquilo ali para ele, né? E ele decepcionou ela de novo. Mas, poxa, ela não entregou a parte financeira, pelo menos. Pelo menos uma boa parte. Achei espetacular. é, essa fase da atenção, eu fiquei com pena dela por conta da quantidade de tempo, né? No começo do que ela já começou a falar, de quando começou a entrar nessa fase, das primeiros momentos ali, eu já falei, isso aqui vai durar muito tempo ainda na vida Foi dela, na né? hora da gravidez, né? Foi no momento da gravidez. Mas pensa um pouco, os hormônios ali, foi um momento muito vulnerável. É, eu, como espiritualista, falo, a espiritualidade estava de pronto, né? É, mas ela aceita muito a fase da atenção também em conta dos macacos voadores, né? A Sim, tia, a a tia. mãe, amigos, foram puxando ela de volta para o ciclo do abuso. É, E, de novo, gente, é muito importante lembrar que macacos voadores não é só quem quer contra o seu relacionamento. Às vezes é aquela tia que nem sabe que é uma coisa ruim, aquela tia que fala assim, não, mas tem um pouquinho mais de paciência. É que eu mesmo, entendeu? Às vezes está nesse lugar, tá? É, e os amigos, né? Que
Eu vi um vídeo, você até falando assim, os amigos têm esse comportamento, ele vai ter também. Gente, eu sempre reforço isso. Se você vê ciclo de amigo, familiar, tendo um comportamento questionável, o seu parceiro, e ele tá ali, ele tá vivendo de boa com aquilo ali, seu parceiro, por mais que ele não te fale, existe uma grande tendência dele ser igual, tá? É. E eu não tô julgando pessoas pela família ou pelos amigos, pessoas que ele conhece, né? Amigos em si. Mas se ele tá ali rindo, se ele tá ali socializando com aquilo ali, ele pensa igual, tá? É, Bom, o trato do parto, para mim, quando ela fala do parto, né, que ela queria a companhia dele no parto ainda, muita gente que não estuda sobre relacionamento abusivo vai achar isso um absurdo. Ou que ela é muito burra, ou que é isso, que é aquilo outro. Para mim, isso está no apego desorganizado. Que é aquele momento que a pessoa. é, que aí, no caso dela, é o apego ansioso, né? E aí, nessa parte, ela usa o apego ansioso. Para defender o bem patrimonial dela, por que, que é organizado e desorganizado? Por que, que é desorganizado o apego? Porque ela tem contradição no comportamento. Então, ao mesmo tempo que ela tinha força para defender o patrimônio dela, porque ela não sentia uma confiança nele, ela ainda queria ter uma confiança nele para ele estar com ela no parto. Entendeu? Quem olha isso de fora, vai, a pessoa mais pavio curto vai falar assim: ô, que se dane, fique para lá que esse homem não me enche o saco. Né? Uma pessoa que não estuda isso vai falar que mulher burra e ainda quer fazer mais não sei o quê. Né? Eu já escutei muito isso aqui. Só que não é, As gente. pessoas julgam com uma facilidade e é a vítima sempre a que leva. Esse é que é o detalhe. A vítima é que é a errada sempre, o Mas tempo todo. aí, mas aí, eu, para mim, o apego emocional dela desorganizada atuou muito nesses dois momentos. Então, eu acredito que ali o apego dela, o apego evitativo, né, ele ajudou na hora de salvar o patrimônio e ele prejudicou, o ansioso prejudicou ela na hora de querer a presença dele no parto. Então, assim, quem não estuda, quem não conhece essas coisas, ou já leu alguma coisa, né, sobre o assunto, vai achar que é só uma mulher dependente de um homem que não sei o quê, aquele papo todo. Gente, mas isso é uma questão, uma condição que já vem da cabeça da pessoa. É uma condição, sabe, que é dos traços emocionais dela, que não vem só do relacionamento. E que todo mundo tem um traço desse. Se você parar, analisar a sua vida, você vai ver que em algum momento esses traços interferiram em alguma decisão que você foi fazer, tá? É... Bom, Uma mãe coisa que eu solo, vejo em vítimas de relacionamento abusivo é a crença no abusador. Eu acho que é esse o caso dela. Existe uma crença muito grande. Se você olhar nas outras entrevistas, você vai ver que tem uma que falava assim: não, mas ele mentia, mas eu no início não consegui perceber porque eu falei: não, ele tá comigo. Uma pessoa que tá comigo não é possível que vai estar mentindo. Quem mentiu mesmo deve ter sido minha amiga. E eu acho que é esse caso aí. É difícil você imaginar que uma pessoa que está com você, que você conhece muito bem, tem isso. Você acha que você conhece a pessoa muito bem. Então, assim, você sabe tão bem, você conhece tão bem aquela pessoa que você sabe que financeiramente aquela pessoa vai te destruir financeiramente, porque você sabe que a pessoa não é muito certa financeiramente, mas só financeiramente. Isso não significa que a pessoa é má ou mal intencionada, ou que a pessoa seria capaz de te deixar na mão. Entende? eu não acredito que é só porque você acha que você conhece, não. Eu acredito que tem uma estrutura do amor romântico nisso, sabe? Porque, assim, quantas vezes você já escutou? Eu já escutei muito isso. Uma amiga, assim, de anos, de infância, virando para uma pessoa e falando: Ó, esse homem aí tá te traindo. Ela fala: Não, esse homem aqui, ela conheceu um homem tem 6 meses. Aí, quem que ela É, conhece mais? A amiga ou o cara? Ela prefere acreditar no cara. no cara. Entendeu? É. E aí entra uma questão do amor romântico, da rivalidade feminina nesse caso, né? Da rivalidade feminina para esse caso daquele negócio assim, ela tá com inveja. Ela queria ter o que eu tenho e ela não tem, né? Mas isso explica também ela não confiar nele financeiramente, mas confiar que ele estaria presente no parto. Mas eu não tô falando da Priscila nesse caso, tá? Eu tô falando assim, socialmente Mas falando, acho que é mais ou menos a mesma coisa. é Só que que o eu, da. eu não acredito muito que é só porque ela acha que confia, não.
Eu acredito que a raiz está muito mais embaixo. Eu Hum. acredito que tá nessa questão, sabe, de acreditar que é não, o meu príncipe, o meu presentinho de Deus, ele vai mentir pra mim? Não vai, não. Entendeu? Ele tá naquela coisa dessa questão social, da rivalidade feminina, que é quando uma mulher vai alertar a outra, automaticamente ela já se vê como uma pessoa invejosa, ela vê a outra, né, como uma pessoa invejosa. E, gente, a maior parte das pessoas estão nem sabendo que você tá viva, entendeu? Então, assim, tem tanta gente com inveja de você, assim, não, sabe? Então, assim, eu fico falando muito isso aqui no tarô, que às vezes as pessoas, elas criam uma síndrome de perseguição muito grande, sabe? Eu falo assim, não, gente, calma aí, a pessoa não tá nem lembrando que você existe, não. Claro que a gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas e tal, mas cuidado com essa síndrome de perseguição, também que a gente cria, essas paranoias que a gente cria. Eu sou muito assim, sabe, assim, eu acho que você não tem que ficar dando satisfação de sua vida para ninguém, tudo que você faz ou deixa de fazer. Mas é porque não tem mesmo. Não é necessariamente porque eu acho que a Izinha tá com inveja de mim, fulano tá com inveja de mim. Não vira uma grande paranoia, tá? Bom, mãe solo de casamento estruturado, tá? E viúva de marido vivo. Por que que eu tô falando isso? Porque vários momentos ela fala assim, que algumas pessoas até falavam para ela, quer que eu fique aqui? Quer que eu te ajude com tal coisa? Aí ela falava, não, ele vai chegar, né? Vai dar tudo certo, vai ficar ok, né? E não sei o quê. Já estava nítido que não ia, já estava nítido que ele não ia fazer. Mas é aquela coisa de mãe solo de casamento estruturado. O casamento tá lindo, né? Você abre o Instagram dessa pessoa, tá tudo maravilhoso. Mas a mãe solo tá ali, né? Cuidando das crianças sozinhas. E isso é, não sei se a expressão correta seria essa, mas isso se tornou um hábito social, Eu sabe? acho que isso aí você só reconhece depois. Depois que você É, terminou, depois que você saiu, que você olha para trás e fala: Meu Deus do céu, eu estive sozinha. E principalmente uma pessoa igual ela, que já se virava sozinha, já teve um filho. Então, assim, ela já estava acostumada a se virar sozinha. Aí chega ele, mostra-se como o príncipe encantado, e mesmo quando ele mostra a ausência, né, mas mandando mensagens, né, porque ele não fica totalmente ausente, não joga limpo, né? Você está tão acostumada a se virar sozinho que você não vê que mesmo com o parceiro você continua sozinho. mas isso aí, o caso dela, eu também acho, tá, ok. Eu concordo plenamente. Também acho que geralmente a gente vai ver isso depois. Mas É. o alerta aqui é, não naturalize esse tipo de coisa, sabe? A mãe solo, as pessoas acreditarem que estão casadas, então tem um pai ali, sabe? Então, assim, Hum. a sociedade ela enxerga muito isso, socialmente falando. Eu vejo muito isso. Não, mas ela não é mãe solo, ela é casada. Às vezes ela é mãe solo, tá? Então, por isso que eu falei mãe solo de casamento estruturado. E a gente naturaliza isso desde sempre, né? Por que que a gente não vê antes? Não é só porque ela estava acostumada a fazer tudo sozinha. É porque, de uma certa forma, isso, mesmo que seja no inconsciente dela, é aceitável, entendeu? De algum jeito aquilo ali é aceitável. E viúva de marido vivo, não precisa nem de eu dizer, né, gente? Porque parece que o cara tá morto dentro de casa. Então, assim, faz nada. Mas tá ali, né? E é aquilo que a gente já conversou em algumas vezes. É a presença ser suficiente e ter presença é diferente de estar presente. Tem uma frase que é assim, né? Mas eu acho que é pior do que estar morto. Porque É, um morto você se vira sozinha. Um vivo, você tem expectativa a respeito dessa pessoa. ele E ressuscita, aí, né? Uma hora. Mas não, e o assim, desgaste emocional que você tem com essa pessoa, porque quando a pessoa chega em casa, você não sabe o que vai encontrar, porque ele começou a beber nessa fase, né? Descobriu a gravidez, começou a mostrar que veio e começou a beber. Do nada, e ficava muito é, bêbado. Então, assim, você não sabe o que esperar. Então, assim, quem dera se fosse um marido que é, realmente não pesasse, sabe? Se estivesse só
parado ali e só não fosse nos lugares. Mas ele não era esse o problema dele, né? O problema dele é o desgaste emocional mesmo. Você não sabe quando vai aparecer, quanto tempo vai ficar fora. Se aparecer, vai estar bêbado ou não vai estar. Quando encontrou com a menina pela primeira vez, estava assim, não só bêbado, mas também cheirando cigarro, cigarro no churrasco, não lembro mais. Eu só lembro que ele estava bêbado quando foi ver a filha pela primeira vez. Então existe um desgaste emocional ali dessa viúva com o marido vivo aí que só quem vive. Não tá no gibi. Assim, Tem eu coisas que entendo as câmeras assim não que mostram. eu entendo assim que eu imagino, né, que deve ser pior, porque eu tive meus relacionamentos, mas eu não fui viúva de marido vivo porque eu casei, né? Então, eu entendo que deve ser bem pior do que o cara tá morto mesmo, também concordo com você, mas a expressão ela é naquele sentido assim, É, essa pessoa aqui é uma pessoa morta, né? Que me dá um prejuízo, mas um luto que ele me dá, o prejuízo que ele me dá, ele ainda tá aqui. Por isso que é, sabe, um luto emocional, um luto de muitas coisas. E ela foi isso não, e daí. ainda quando volta, também dá a parte boa também. Porque é Então, assim, importante destacar isso, porque senão parece que o cara só faz as coisas ruins. Não, ele é um peso, ele é aquela pessoa que desgasta, mas ele também, quando ele aparecia, depois da bebedeira, ele recompensava por um tempo para ver se ela estava bem com ele de novo, para depois ele sumir de novo, não é? essa parte aí já tá ali na questão dos testes mesmo, né? Da manipulação para ver, testar o poder e a autonomia que ele tem sobre ela. E aí, Eu acho que quando ele sumiu, ela aceitou a volta, ali ele já. uhum. Agora eu posso testar ainda mais. Ele tenta reconciliar, né? Ele testa ali, né, para ver onde está, mas ele faz isso durante vários momentos, né? Que as coisas aconteceram. Uma coisa que eu não concordo muito, né, é que ela disse assim que mudou depois do nascimento do filho, depois que ela engravidou. Não acho. Eu acho que o distanciamento emocional começou bem antes, pelos relatos, entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele entendeu literalmente que ela estava conquistada de alguma forma, começou a ter sinais sutis de distanciamento emocional, que é o não responder mais com amor, o já não liga mais, manda uma mensagem, não manda outra, sabe? Não responde direito. Isso já acontecia antes da gravidez. Não sei. Então, depois dá uma olhadinha no vídeo que isso já estava acontecendo antes Já da estava lá? gravidez. Eu não acredito que é a gravidez mesmo, eu acredito que o distanciamento das emoções estava acontecendo antes. Hum. Dentro dos relatos, entendeu? E aí, a fase de tensão começa ali. O ápice da fase da Quando tensão, começou a morar junto, seria? eu acredito ali, Entendi. no morar junto, daquela questão de vou vender sua moto, acho que era Ah, é moto, né? verdade. Era a Aquela questão de moto, vou vender sua foi. moto. Foi quando começou a morar junto, é. Foi. Ali, para mim, Poucos já meses começou. depois, é. É. Ali para mim já começou a mudar algumas coisas. Você percebe o tanto que é sutil, o tanto que é bobo, porque uma pessoa de fora que escutar essas coisas vai falar assim, não, isso acontece. Isso é porque foi morar junto, tá adaptando a vida a dois. Sabe? É uma coisa meio assim que vai começar, que as pessoas vão argumentar. É por Mas aí, isso que eu acho que a vítima está muito sozinha. A sociedade, ela não ampara a vítima em momento algum. Nem depois que ela termina. Mas durante também a sociedade ela não aceita. é, Tudo é culpa da vítima, tudo é culpa gente, dela. não é Se a vítima for normal. mulher, desculpa, mas se a vítima for mulher, é tudo culpa dela. Se o homem tá Não, traindo, é por culpa dela também. E se ela não não soube é. escolher, Exatamente. Não é tudo é normal culpa dela. um cara que você conheceu ficar querendo vender seu patrimônio que você conquistou sem a presença dele. Sim, E o assim contrário que também. mudou pra casa, né? Assim que O mudou pra contrário casa, já também, queria. tá? O contrário também. Mulher que fica querendo vender o patrimônio do cara quando conhece ele para fazer isso, para fazer aquilo, também não é normal. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento abusivo, a gente chegou a olhar apartamento. E ele Uhum. tinha um carro. E ele comentou comigo uma vez que estava pensando em vender o carro para dar entrada nesse apartamento. Ele tinha postado essa hipótese. E eu, nas visitas de apartamento, eu comentei isso com o corretor.
É porque ele já tinha me falado. Aí ele virou pra mim e falou assim depois: eu acho que eu não quero vender meu carro. Acabou o assunto. O carro é dele. Entendeu? Eu não vou ficar insistindo pra ele vender carro, pra comprar apartamento pra morar comigo. Então, assim, pra mim ali já começou a mudança sutil a acontecer. Com a gravidez veio o ápice da coisa, né? Foi o ápice da coisa, foi a gravidez, realmente, aí eu concordo. Mas começou, no meu ver, bem antes. Gente, o distanciamento emocional é um ótimo filtro. Porque o distanciamento emocional é aquele cara que te chamava de amor e agora fala qual é. O distanciamento emocional é aquele cara que, quando saía do carro, pegava na sua mão, agora não pega mais. O distanciamento emocional é aquele cara que, na hora que está numa roda de amigo, puxava uma cadeira para sentar do seu lado, agora ele está sentando do outro lado da mesa. Entendeu? Que deve ser uma crua. Meu Deus do céu. Você É, passar por isso deve então, doer demais. mas percebe assim que é sutil, é bem bobo, mas acontece. Não é Essa bobo. mudança, essa transição para a fase de tensão, já está nesse distanciamento emocional, tá? Na minha opinião, já está ali, e é o que eu acredito que aconteceu com ela também. É, ela suportou muito tempo na fase de tensão. Foi. E quanto mais tempo você suporta na fase de tensão, para mim, pior vai ser os danos físicos, emocionais, neurais, entendeu? Porque na hora que explode, parece assim, pelo menos todos os relatos que eu escuto, tanto do canal quanto aqui na minha mesa, na hora que explode, explode de uma vez, né? Só, de uma vez, entendeu? E, e aí, eu fico vendo também essa parte que a gente estava falando de viúva, marido vivo, também que eu tinha esquecido de falar, é a omissão da falha masculina, a competição do marido, do melhor marido, né? Eu vou abrir essa modalidade agora no final do ano, eu devo ganhar dinheiro. Para as mulheres competindo quem é o melhor marido, né? Então, assim, final do ano, coisa de final de ano, gente, o que tem nessas Reunião de reuniões? família. Nossa Senhora, mas é uma rasgação de seda para sabe? Não é que o cara ele é ruim ou ele é uma pessoa horrível, não é isso. Mas a gente sabe que a pessoa tem defeitos, a gente sabe que a pessoa tem rachadura. E aí começa E qual a necessidade de usar o homem para se exibir também? mas aí começa também querendo mostrar Aliás, seu qual a lado necessidade de bom. se exibir? Sabe? E eu acho que teve um pouco disso dela aqui, de guardar as falhas dele, entendeu? Quando as Ah, mas pessoas. você fica com vergonha também. Você Eu não entendo. Eu não tô tenha falando que vergonha. eu não entendo, tá? Eu Tem. entendo. Eu fiz isso, então eu entendo. Mas É. a gente peca nisso. Eu hoje, se eu ficar com alguém, né, sei lá, Deus o livre e guarde, porque minha cota, essa encarnação, eu acho que já acabou, de ficar com alguém nesse padrão, eu não vou ficar tampando só com a peneira das falhas dele, mais não. Entendeu? E eu acho que mesmo que ela com vergonha, indiferente do motivo que ela teve, tá? Que eu sei que ela teve, não é um julgamento a ela. Ela acabou fazendo isso. E isso refletiu na hora que ela resolveu voltar ao relacionamento. Porque quando ela resolveu Mas voltar, antes, ali quando o bebê nasceu, ele abandonou ela ali no momento, né? E aí, a parte que me doeu na hora que eu escutei, mas me doeu hoje que eu conheço sobre essas manipulações, né? Sobre esses traços. Me doeu aquela parte em que a mãe dela, que a mãe dela que teve que amparar, né? Mas que a mãe dela expôs para ele tudo o que tinha acontecido. Tudo que ela tinha passado, tudo que aconteceu. Me doeu demais. Por quê? É óbvio que ele não estava nem aí. Se ele tivesse um pouco se importando, nem que seja um pouquinho com aquele nascimento, ele não teria demorado dias para aparecer. E não teria combinado com ela essa parte também, combinado com ela, marcado de que com certeza iria, deixado ela apreensiva e esperando. E na hora que já estava próximo, né? Desligado o celular. Foi de uma crueldade, foi de um requinte de crueldade muito grande. E a mãe, viu que eu tô pegando birra de mães? Falei, eu sou mãe, mas eu tô pegando birras de mães. Eu vejo que as mães, quando a vítima tá no relacionamento abusivo, as mães,
elas tomam um partido do homem de uma forma que prejudica tanto a vítima. E assim, eu vejo isso muito, muito nas conversas, né, que eu tenho nesses grupos de pessoas que estão passando por violência doméstica. A mãe externou para ele como se ele fosse se importar, e aquilo ali foi um banquete para ele poder pegá-la de volta. Então, eu vou falar o que meu ex-chefe não gostava, né? Eu entendo lá da porque assim, gente, eu entendo, eu concordo, eu não concordo. Eu acho que isso tem que Eu mudar, entendo o lado isso da tem mãe que também, é o que mudar. eu te falei. Antes de eu conhecer, porque você não acha que esse tipo de pessoa exista. Opa, peraí. Desculpa, foi mal de novo. Eu entendo ela também. Em primeiro lugar, você não acredita que uma pessoa dessa possa existir na sua vida. Você vê e você acha que o quê? É uma coisa raridade no mercado. Você não acha que é uma coisa. É, Tô mas fazendo assim, esses vídeos porque hoje, eu acho que é muito comum. Honestamente, eu acho que é muito comum. É muito comum na nossa sociedade. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Porque eu acho que a gente tem que acordar para isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar o seguinte: existem dois tipos de pessoas. Existem essas pessoas aqui que veio com esse trauma aí de infância e vai usar de manipulação. E existe essa outra aqui. Uma pessoa que não demonstrou empatia nenhuma pela sua filha, o nascimento do filho, e que você já sabe do histórico, já sabe de tudo que estava acontecendo, né? Ela já sabia que a filha estava contando com a presença dele. Então, uma pessoa dessa, tipo assim, na hora, é que a gente não estuda, motivo de assistir o canal, a gente não entende que existe esse tipo de pessoa. A gente, pra gente, toda pessoa pode errar, isso é erro normal. Uma pessoa, ele não então, cometeu nenhum, foi um erro sério, mas é uma pessoa. Então uma é, pessoa vai se importar. Então eu vou contar tudo que ela passou para ele poder ver o erro dele, mas você para ele ver que imagina, ele errou. mas você imagina, Izinha, que para nós hoje, para nós que eu digo assim, para nossa geração, tá? Para nossa geração hoje é tão difícil identificar essas coisas com a informação que a gente tem. É porque Imagina não a tem, não, geração. mas é porque não tem informação, na minha opinião. Existe uma falta existe uma coisa que é os narcisistas que a gente vê, os traços e tudo mais, manipulação, esses vídeos e tudo mais, e existe uma outra coisa aqui que é o relacionamento. Não existe ninguém colando uma coisa na outra, Mas só que não o que é? eu tô querendo dizer é o seguinte, que para nossa geração já é muito difícil a gente identificar com as informações que a gente tem, que pode não ser o Sim, perfeito, pode não ser sim, muito, mas sim, é muito mais do que a geração das nossas mães. com Então, o certeza. que eu acho que a gente tem que fazer agora é ser melhor para as gerações que estão vindo, E eu acho que entende? tem que começar a informar. Tem que ter, É, alguém tem que entender que existe relacionamentos e relacionamentos. Existe términos de relacionamento saudável e existe términos de relacionamento abusivo. É muito diferente. É totalmente e diferente. assim, o que eu falo até para as mães aí, gente, começar a estudar muito sobre isso mesmo, para vir uma base mais forte do que o que a gente teve. Mas eu não É, julgo essas mães, sabe? Assim, a ferro e fogo, porque tem umas mães que eu julgo sim, tá? Que são aquelas mães, assim, que a filha tá com a cara roxa e a mãe ainda tá indo lá falar para ficar com cara para sustentar a família. Né, para é, sustentar, assim, não, salva a família é de Bíblia, família é bíblica, família é isso, família é aquilo. E eu tô falando isso porque eu tenho esses casos aqui no tarô. A mulher tá com a cara roxa, tá? E a mãe tá insistindo para a mulher ficar com o pai do filho, porque é pai do filho, que ele vai mudar, porque tem que orar, porque não sei o quê. Essa semana passada eu até falei com a moça aqui, eu falei assim, minha filha, oração e terapia para homem desse jeito é 180, entendeu? Então, assim, eu falei, não, tem esse negócio de ficar com homem por causa disso, não. Tenha santa paciência, tá? Então, algumas eu julgo um pouco, mas outras, né, que eu acho que é até o caso da Priscila, é errado, mas é o que ela sabe que ela podia fazer, entendeu? Para ela, ela acreditou de verdade que ele ia se importar. Eu acho que ela acreditou de verdade que ele iria se importar. sim. É do contexto que ela tá inserindo, que a mãe foi criada também, tá? Por isso que eu sempre falo que relacionamento abusivo não é só sobre o relacionamento abusivo. Dessa fase, né? Então, assim, gente, não omita, né? Quando você vê que o cara. Também não é pra sair falando de qualquer jeito aí do seu parceiro, mas não omita as falhas do seu parceiro, sabe? Não fica colocando ninguém, não só o parceiro, qualquer ser humano, não fica colocando num altar,
tá? Todo mundo aqui é falho. E aí eu acredito que ela pulou muito da fase da tensão para a fase da reconquista sem passar pela explosão, algumas vezes, sabe? Ela ficou ali na tensão, o negócio bambiou, o negócio ficou ruim, o negócio aconteceu, ela até reclamou, mas não chegou a explodir. Você tá Aí, falando da parte da gravidez ali, que essa aí começou a reconquista, né? Aí ele voltou pro. E mas não não teve a explosão. explodiu, não Entendi. explodiu, sabe? Por isso que eu falo que nem Uhum, sempre esse ciclo, ele é uma engrenagem, ele vai rodar certinho. Ou talvez até rode e a gente que ainda não conseguiu identificar, mas aqui nesse caso, dando o meu olhar, a minha visão, eu acredito que ela pulou lá para a fase da reconquista, né? Eles pularam para a fase da reconquista sem passar pela explosão. Então, uhum. eu não fui no ver meu filho nascer, eu estava bebendo com prostitutas, gastando dinheiro com Demorou churrasco, 2 dias. mas eu tô aqui agora, Né? entendeu? Eu tô aqui agora. Então, assim, Não, e não, ainda foi ativo ali, né? Vamos é, e- viajar, reuniu a família inteira. Foi uma é, senhora reconquista, não então, foi uma assim, reconquistazinha. não teve assim, teve ela reclamando, ela falando, poxa vida, né? Vai, e aí? Como é que foi isso aqui? Mas não teve uma explosão, não, tá? Eu entendo Uhum. a fase da explosão como uma fase de explosão emocional mesmo, sabe? Assim, de um lado ou de outro. É, ela teve depois, né? Né? E aí, esse é um grande problema, assim, que eu acredito que causou um dano muito grande para ela agora que ela já saiu, foi ter ficado entre essa fase da tensão e da reconquista por muito tempo. Porque em várias situaçõezinhas ela pulou dessa fase para outra, né? De uma fase para outra e tal. E aí entra na fase, nesses momentos de reconquista, entra um momento que ela fala assim que os parentes dela, né? Falaram assim, eles estão bem, vamos emprestar um dinheiro para eles se erguerem, para eles fazerem coisa X, coisa A, coisa B. Por que que eu acho que a família se propôs a tanto? Porque ela tampou o sol com a peneira muitas vezes, sabe? Eu acredito que se a família tivesse visto desde o começo quem ele era, eles poderiam estar bem o tanto que fosse. Eles não iam emprestar dinheiro para ele, não. Eles não iriam tentar apoiar o retorno deles, não. Ah, tem casos de família que faz isso? Tem. Eu acredito que tem, tá? Mas não acho que foi o caso dela. Eu acho que no caso dela, eles só emprestaram dinheiro e apoiaram os retornos no começo, porque ela tampou muita coisa que não foi legal, sabe? Tanta coisa que não foi boa. Tem casos de família que ainda apoiam, gente, tem, tá? Mas aqui a gente está falando do caso da Priscila. Do caso da Priscila, eu acredito que a família só foi apoiando porque ela foi tampando o sol com a peneira. E aí tá a importância de também de você é, falar que o seu parceiro tá falhando. De você falhar, entender, né, que o seu parceiro tá falhando. Bom, a fase das reconquistas Eu acho que dela, isso aí pode ser usado como bandeira vermelha. Não, se você tá com vergonha de falar uma coisa que ele fez de errado com você, eu acho que isso aí pode ser usado como bandeira vermelha. eu acho que eu falo muito isso aqui no tarô também, Zinha, que antes de você vir jogar tarô para saber sobre um parceiro específico, se faz três perguntas, né? A primeira pergunta é: se você ficar grávida ou engravidar esse parceiro, essa parceira, você vai ficar tranquila ou você vai ficar preocupada? A segunda pergunta é: você tem orgulho de contar para as pessoas como esse parceiro te trata? Você contaria em voz alta como ele te trata só entre você e ele, sem vergonha? Né? E a terceira pergunta que eu sugiro sempre para as pessoas fazerem aqui é: você concorda com o ambiente social que essa pessoa frequenta? Então, assim, se essas três questões forem não, esse cara, essa mulher não é para você. É, e aí, ela ficou nessa fase da reconquista, nessa questão da reconquista por um tempo, e durante essa fase que ela oscilou ali na reconquista, eu quero chamar a atenção que a gente chama de reconquista. Parece reconquista, mas não é. Ele estava só testando para ver se ele ainda tinha autonomia sobre ela, para ver se ele ainda tinha controle sobre ela. Ah, será que se eu pedir desculpa ela aceita? Isso não é reconquistar. Isso é só testar mesmo, entendeu? Ah, Você tá será que se eu falando em levar ela para relação à viajar? fase, né? É, Ele.
Ele tá voltando e tudo mais, mas a fase ainda tá na fase de tensão ainda. Só que aí as pessoas confundem muito isso com reconquista, né? De ficar ali assim, não, ele me pediu desculpa, olha, ele marcou uma viagem, ele comprou roupa pro bebê, ele fez não sei o quê, mas na verdade ele só tá testando o que que ele precisa fazer para poder te ter de volta. Ele mediu o nível da merda que ele fez. Agora ele tá testando qual que é o nível que você aceita para reparar essa merda. Entendeu? Você aceita uma caixa de chocolate para reparar que eu fiquei 2 dias bebendo quando você tava parindo? Então, ótimo, agora eu já entendi que o seu limite é esse aqui. Entendeu? Então, assim, e aí não é, para mim não é reconquista isso daqui. Mas eu chamei Uhum, isso de reconquista por falta de nome melhor. Mas aqui, para mim, ele estava só testando o limite dela, tá? uhum. Bom, a explosão. Vamos para a explosão, porque aí fica nesse tempo durante um tempo, né? E depois. E aí, uma outra coisa. É, antes de eu ir para a explosão. Como que se você distingue, como que você vai diferenciar uma reconquista de uma manipulação dentro de um teste? É aquilo que eu já falei aqui em alguns vídeos que a gente fez. Tem coerência a mudança, gente? Quanto tempo tem que ele fez a última merda? Porque assim, ele pode ter feito uma merda aí, uma coisa que não foi legal, uma semana atrás. Ele voltou depois de uma semana pedindo desculpa. Você acha que ele assimilou que ele fez errado? Ele buscou ajuda para entender o erro que ele teve? Então, se ele não buscou, não tem coerência, não tem sentido uma pessoa se reconhecer numa falha em tão pouco tempo. Ele precisa de tempo, principalmente dependendo do nível da falha. Ele precisa de tempo para poder digerir aquilo, para poder assimilar, para poder buscar ajuda. Então, assim, uma mudança sem coerência, sem tempo para efeito, isso é só manipulação, isso não é mudança. Ele não mudou, entendeu? E a gente tem que diferenciar o que que é a mudança disfarçada de manipulação. Então, tem que ver, essa mudança tem contexto coerente? A pessoa buscou ajuda, a pessoa teve tempo para amadurecer o que fez. A pessoa faz uma coisa ruim hoje, daqui 3 dias aparece pedindo desculpa. Essa pessoa não mudou, essa pessoa não entendeu o que fez errado, não teve tempo para isso. A pessoa pode ter buscado ajuda, mas ela ainda não teve tempo para entender isso. Tá? Isso é muito importante nessa fase de reconquista, né? Que na verdade é um teste para É ver a se ele fase ainda ainda de tem, tensão ainda. Ainda que estamos na ainda fase é de fase tensão. de tensão, para ver se ele ainda tem é, poder sobre você. E aqui eu quero falar uma coisa sobre a cura, tá, da vítima. Eu já vou colocar aqui nesse pedaço, que eu acho que é muito importante saber disso nesse momento, porque se você souber disso nesse momento, evita muitas dores mais para frente. Mesmo que você ainda esteja no ciclo, vai evitar muitas dores. Você não rompe um ciclo de abuso ou de sofrimento em qualquer área da sua vida quando você decide romper. Você rompe um ciclo de abuso quando você decide entender. Entendeu? Então, assim, às vezes eu fico vendo as pessoas falarem assim, não, mas eu me separei. Eu distanciei daquele amigo que estava me fazendo mal. Eu já me separei dele. Mas você não entendeu o ciclo. Você ainda tem elo de pensamento com aquela pessoa, com aquela situação. Então, a situação, você distanciar fisicamente é só assim, a pontinha do iceberg. Entendeu? Tem muita coisa para entender. Então, muitas dessas vezes, nesse momento aqui de tensão, as pessoas acham que simplesmente se distanciar é o suficiente, e é por isso que fica tendo recaídas. E é por isso que fica indo e voltando. Porque você rompeu, mas você não entendeu o que, que aconteceu no seu ciclo. Entendeu? Dos padrões de comportamento dele e dos seus também. Então, você quer ir para uma próxima fase, romper ciclos geracionais. Não é você romper, distanciar de ninguém. É você entender o que está acontecendo. Bom, passou dessa fase, foi para explosão, né? Desse momento aqui da tensão. Aí começou a ter pedido de desculpa que não rendia em nada, né? Teve sempre repetição de padrão. Aí foi caminhando para a explosão, que é É, aquele pior a explosão foi aquele momento do bebê, né? Que que ela tava aí, com o aí bebê. é o estupim, sabe? É, E nesse momento, gente, é um momento muito delicado. Não que os outros não sejam, mas esse momento é um momento que o abusador vai pegar o telefone e te filmar dando surto e falar que você é louca. Ele vai pegar mensagens suas, tirar de contexto
e vai falar que você que tá buscando ele, que tá procurando ele, que você que tá fazendo. Não subestime o abusador, tá? Se chegou aqui nessa fase, gente, essa pessoa é capaz de tudo, inclusive de te matar, tá? Não subestime o abusador. E aqui nessa fase da explosão, ele vai ficar um bom tempo ainda testando seu limite. Um bom tempo. Mesmo que nesse momento vocês resolvam se distanciar, o descarte dele ou o seu descarte da vítima, né? Ele vai testar a autonomia que ele tem sobre você. Um caso, que foi o caso dela, porque aqui teve a explosão, teve um rompimento e ela voltou. Como que ele testou a autonomia dela? Viagem para Campos. Né? Que aí chegou lá, não tinha nada programado, não tinha nada feito, né? Então, assim, eu fiz o que você queria, faz o resto aí. Você não pode fazer alguma coisa também? Só eu que tenho que fazer por você? Entendeu? E aí, essa parte me chamou muita atenção, porque ela fica assim: ah, eu não queria estragar o passeio. O passeio já foi estragado, entendeu? O passeio ele já foi quebrado, não era ela que estava Ele não estragando. teve a menor consideração. Ele soltou isso aí sem a menor consideração. Ele soltou uma ideia e é ela que arcasse com todas as consequências daquela ideia. Não estava nem aí se dava errado e ainda usufruiu dela. Aqui você tem que tomar muito cuidado mesmo, porque nesse momento aqui ele tá assim, pra mim, eu vejo isso literalmente só como um teste. Ele não tá interessado em te reconquistar, ele não tá Isso interessado aí em já nada. é o início do descarte, não. Aqui, o descarte pra mim, não. Aqui pra mim não é o descarte. Por quê? O descarte pra mim começa. Nossa, o descaso dele foi muito grande e não Muito é grande, eu descarte. aqui muito grande também. Por isso que eu super entendo ela ficar assim, a pessoa sair louca de um relacionamento desse praticamente, entendeu? E por isso que eu também acho que ela é muito forte, porque ela é sóbria, ela é Ela é sã. muito Então, forte. assim, pelo menos pelo vídeo, né? Ela Não, aparentemente ela é é muito sóbria. forte. Então, quanto que o descarte ele vai começar? Aqui ele ainda está testando. Aqui ele ainda entende que ele tem autonomia sobre ela e sobre a família dela. O descarte do abusador só acaba quando ele acha que ele não tem mais nada para sugar da pessoa. Ele ainda acha que ele tem um carro, que ele tem uma casa, que ele ainda acha que ela gosta dele. Entendeu? Então ela ainda tinha muito suprimento para dar para ele. Entende? Quando que ele desaparece? Quando o suprimento acaba. Aí ele te devolve para a prateleira para você ser recarregada de alguma forma. Ele vai voar por aí. Aí na hora que acaba, que ele não encontra mais nada voando, ele vai, volta lá, olha para a prateleira. Priscila, recarregou. Aí ele volta e busca ela. Por isso que é muito comum o narcisista, o abusador, voltar quando a vítima está recuperando o brilho. A pessoa fala assim, agora que eu superei, você tá voltando? Agora que eu tô vivendo minha vida, você tá voltando? Na verdade, você tava lá na prateleira sendo recarregada. E ele voou, acabou o suprimento dele voando, ele volta lá e te pega no potinho para poder usar de novo. Então, aqui nesse momento da viagem de Campos, ele entendia que ele ainda tinha muito suprimento, porque afinal de contas, para pensar. Pensa com a cabeça de abusado. Você topou fazer uma viagem com ele. Eu não consigo pensar com essa cabeça. Você vai me desculpar, mas conseguir Hoje eu chegar ao consigo. nível Hoje eu de. Para consigo. começar, eu não tenho essa criatividade. Hoje eu Eu consigo. não sei nem se é criatividade ou se é coragem. Fala. Não foi. Ele ofereceu uma viagem, fazer com que a pessoa acredite que aquela viagem era para quando o aniversário dela, era para fazer as pazes, não lembro. Não, não era aniversário, não. Era as pazes, não sei, Acho era que é porque para ela ficar queria muito conectar, se ir. conectar. E aí você fala, vamos lá, sendo que você não reservou hotel, não reservou nada, e estava tudo lotado, tipo assim, deixou tudo para ela resolver, porque ela e nem dirigir, né? Começou a dirigir, falou assim, vamos lá, vamos. Aí chegou, dirigiu um pouco e falou assim, agora é você. Você quer que eu consiga ter essa é muito surreal, é Mas muito para pra gente pensar. conseguir. Até aqui na viagem de Campos, porque a gente está pegando as partes que a gente achou mais importante comentar. Mas até nessa viagem de Campos, quem vê o vídeo dela, a entrevista dela, vai ver que, assim, até aqui ele errou muito. Ele pisou muito na Sim, bola até aqui. sim. Então, ainda assim, ela topou viajar com ele.
Sim. Então, assim, e ainda assim, ela estava fazendo as coisas da viagem, que deveria, em tese, Sim, ser obrigação dele. Então, sim, na cabeça dele, uai, eu ainda tenho muito poder, tem muita coisa aqui para eu poder sim. Ah, agora eu é, entendi o que você falou para eu u- pensar com a cabeça da pessoa. usufruir, Agora eu entendi. né? E nesse momento Aham. aqui também, se eu não me engano, foi bem nesse momento que a família começou a dar dinheiro para ele, uai. A família, Foi alguns meses antes, uai, é, então olha, foi, pensa. Ele tem suprimento emocional dele e ele tem suprimento financeiro da família. E desde o é. começo, a gente já sabe que ele estava interessado em dinheiro. O Porque alguns financeiro o narcisistas, tempo alguns todo. abusadores, estão de olho nas emoções. Esse estava interessado em dinheiro. Sim, Então, ele quis dinheiro. então olha só, ó, ele tem muito sofrimento ali ainda. É, esse teste de passado, de conquista, ele é muito perigoso. Para mim, é uma das fases mais perigosas do relacionamento abusivo, tá? E quanto mais você suporta, mais viciada você vai estar, tá? Por quê? Porque toda vez que ele vem e deposita uma coisinha boa na relação, né, que parece que vai melhorar, que parece que vai funcionar, a química do cérebro dela vai lá para a questão da dopamina, recompensa de prazer imediato, né? Então, assim, ele tá viciando ela. Isso aqui, ele é um traficante, ela é usuária, entendeu? Ele vai viciando ela nisso. Junto disso, desse vício, né, da questão da dopamina, né, vai mudando outras coisas, que aí eu não vou ter, como é que fala, minha autoridade para falar, mas eu sei que altera, que é a serotonina, que é, né, o hormônio do humor, né? E aí a gente começa a buscar a raiz da infância, aonde a gente aprende que o amor é sacrifício, então a gente naturaliza aquele sacrifício que ela está tendo, de forma consciente ou inconsciente. E isso é o que eu chamo de laço traumático. Você tem laços traumáticos, que a nossa vida, gente, ela vai ter isso, todo mundo tem. A diferença é que uns lidam melhor com isso e outros não sabem lidar com isso. Então, a gente tem laços traumáticos que, se você não usa isso, não entende isso, né, no seu autoconhecimento, você vai acabar deixando isso interferir na sua vida adulta e não vai nem perceber. Então, às vezes, o laço traumático que ela tem de entender que o amor é esse sacrifício, para ela naturalizou isso, até no subconsciente dela. É, o hormônio do humor, hormônio, a química, tá? Não sei se é assim que se chama, da serotonina vai sendo alterado. Porque imagina, tô feliz, tô alegre, tô feliz, tô alegre, tô feliz, tô alegre. E fica nessa Não, tô montanha. feliz, tô alegre, faz sentido. Feliz, tô alegre, faz sentido. Tô É, feliz, tô tensa, né? Tô feliz, tô é, alegre, faz sentido. Tô feliz, exatamente. tô tensa, tô feliz, É, mas tô tensa, tô feliz, mas tô tensa, tô feliz, mas tô tensa. mas eu li um artigo falando que vítimas de relacionamento abusivo ficam com essa parte da serotonina muito, muito comprometida. Porque você não tem uma Hum, constância emocional na sua vida, entendeu? E aí cada um reage de uma forma, eu acho, né? Eu acho que cada um, alguns vai para depressão, outros vai para o pânico, outros vai para vários lugares diferentes. E aqui, para mim também já é o ápice da dissonância cognitiva. O que é conciliar o bem do mal, né? Esse homem que me faz tão bem, me faz tão mal ao mesmo tempo. Né? Ele tem uma capacidade de me deixar super bem no dia e ele tem a capacidade de me destruir no mesmo dia. Gente, eu não sei se é porque eu sofri muito com isso, mas essa para mim foi a pior parte de todas, porque você literalmente você fica, meu Deus, eu acho que eu tô enlouquecendo. É uma eu me sensação de emocionei loucura. tantas vezes durante a conversa, que eu nem sei te falar qual foi a pior fase. E eu, é sério, de vez em quando a gente parava, entendeu? Ela dava uma respirada, eu ia lá, bebia uma água e tal, e depois voltava. Mas assim, pode não parecer, mas o tempo, eu nem sei te falar. Eu acho que foi na partir do momento Ah, não sei, eu teve tantos momentos. Teve Eu tantos acho momentos. que a A pior parte do filho parte, ali, no nascimento ali, pra mim foi cruel, aquele negócio dela é, guardar e nada, aquilo a ali pior foi parte para terrível. mim, a pior parte para mim, a pior parte para Terrível. mim em qualquer relacionamento abusivo é até onde não tem consciência clara sobre o abuso. Ah, tá. E eu acredito que a consciência clara dela sobre o abuso começou depois do vacilo do parto. Então teve muitas coisas
que aconteceram depois, que foram abusivas e tudo mais, teve. Mas ali ela já estava um pouco mais consciente, entendeu? Então, assim, tudo antes estava muito ainda confuso, nebuloso. Por mais que ela mostrasse que tinha ali a intuição gritando para ela que tinha alguma coisa errada. Menina, Então, tinha mas. hormônio. Oi? Tinha corona, tinha hormônio da gravidez, Sim. Então, tinha assim. corona, estava na época de corona. Ela tinha um outro filho que estava em plena adolescência. Ela estava lidando com tanta coisa, e a avó ainda por cima lá, né? Ela estava É, lidando com tanta coisa, mas com tanta coisa que eu super entendo essa parte, porque às vezes a gente escuta uma coisa dessa e a gente acha que a pessoa estava só com essa pessoa. uhum, Essa pessoa era só uma parte. Então, assim, não tinha como ela ficar. De repente, se ela não tivesse, né, as outras coisas para lidar, ela teria saído do relacionamento abusivo muito antes, teria enxergado muito antes. Mas aquilo ali era só uma parte. Tinha muitas é, outras coisas que tinham mais prioridade. Então, acaba que você. Aquilo ali tá te sugando, mas você acaba tolerando porque a prioridade não tá nesse relacionamento. A é por isso que prioridade eu tá. acho. É por isso que eu acho que a parte pior é depois que até ali, entendeu? É o ápice do parto. Fora que, gente, pelo amor de Deus, eu não sou mãe, nunca pari uma criança, mas eu acho que deve ser. E um dos motivos de eu nunca ter parido, de eu nunca ter pensado em ser mãe, é essa incerteza do parto. Não só para apoio de terceiros, mas o que vai acontecer com você mesmo, com relação a médico, dentre outras coisas. Então, uma Eu das vou te coisas. falar a verdade, isso aí você simplesmente vai, porque quando a barriga tá crescendo, você fala assim, não, Vai e me aí você tentar escuta ir. outras Por isso que pessoas eu. falando assim, ah, é natural, por que não é você? É, é porque, assim, eu entendo essa questão do parto para ela. Aliás, eu entendo essa questão do parto como a pior parte por isso, porque até ali não tinha muita consciência. Ali eu acho que virou a chave da consciência, por mais que ela quis tentar, ali depois ela já estava sob efeito da manipulação, de outros fatores. Mas até Sim, ela aqui, tava com muita coisa, ela tinha é, muitos pratos ali, é, isso aí ela não teve como se dedicar a isso, aí até aqui complicou. ela estava ainda na inconsciência. Então, por isso que eu acho que o parto foi o pior. E aí, vários momentos do vídeo, ela fala assim, e aí, ela até pausa, né? E eu voltei. Então, assim, não fiquem com vergonha, entendeu? Quando você retorna um relacionamento tóxico, gente, não fique com vergonha de voltar. Aliás, não fique com vergonha de ter voltado, porque tem muita gente que não quer nem contar a história dela em voz alta, porque ela tem vergonha de coisas que ela fez, entendeu? E não fique com vergonha. Isso faz parte até dessa baixa serotonina que te dá a incapacidade. A baixa serotonina, ela te causa essa sensação de incapacidade. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, entende? Então, assim, gente, é muito, muito complicado. Eu imagino que é uma questão que eu não vou poder abordar e entrar em muitos detalhes, mas eu sei que é uma questão neural você não conseguir sair de um relacionamento abusivo. Não é só uma Aqui, uma questão. coisa nada a ver. Oi? Tô pensando uma coisa, se você virar seu celular, nada a ver com a nossa conversa, Virar pra onde? pra virar paisagem, ao Ah, invés não, de ser minha filha, assim. no próximo. Vamos terminar ele assim agora, tá? Então tá, É... sugestão. Peraí. É... A baixa serotonina. E, gente, de novo, eu não sou especialista nisso, tá? Eu posso estar entendendo errado essas questões hormonais e de química do cérebro. Especialistas que quiserem comentar, a gente aceita. Mas eu acredito que mexe com essa incapacidade de, de ter ação sobre aquilo que você já criou uma consciência, sabe? Então, assim, não se culpem por isso. Uma outra coisa que eu quero comentar também é esse reforço intermitente, assim, que ele ficava sempre, né? De amor, de isso, de você é parceira, de não sei o quê. Para trazer essa sensação de melhora, gente. Isso também é para criar o vício, tá? Para criar o vínculo. Toda vez que o seu parceiro ele erra com você e ele volta, mesmo que não seja a intenção dele, ele está criando um vínculo com você, emocional. E aí, cada vez que ele volta, é um nó a mais que está sendo dado nessa corda, entendeu? Então, assim, toda vez que vai e volta, é um nó a mais dado nessa corda e depois fica mais difícil para você se soltar.
É, outra coisa também que eu quero chamar a atenção aqui é que dependência emocional, seja ela evitativa, seja ela desorganizada, ansiosa, ela não vem de pai ausente, tá? Eu vejo muita gente dizendo isso, principalmente coach que tirou o argumento do bumbumzinho deles, entendeu? Então, assim, não tem isso, não tem histórico. Se tiver, por favor, coloque o link desse dado, né, dessa pesquisa, o link dessa informação aqui, que comprova que pai ausente é sinônimo de que os homens irão te tratar igual seu pai te tratou. Que você vai se relacionar com homens igual você se relacionou com seu pai. É, coloquem, por favor, o embasamento científico disso aqui nos comentários. Não existe isso, tá? Porque vai depender da forma com que você lidou com a relação com o seu pai, tá? Então, assim, seu pai pode ter sido uma pessoa extremamente abusiva com a sua mãe. É claro que isso vai ter relações traumáticas com a sua vida, com o que você é. Óbvio, isso vai interferir na sua vida adulta. Mas isso não é um fator determinante para você ter um relacionamento ruim, tá? E, assim, por favor, se alguém tiver um embasamento científico para isso, coloque aqui, porque eu quero ler. Outra consideração que eu quero deixar aqui, né, final, é sobre a injustiça que o abusador deixa na vítima. Que é aquela coisa assim, eu tô me lascando aqui, eu tô sofrendo, eu tô lutando, e aquele FDP tá lá curtindo a vida com 5 mulheres, tá Sim, comprando ele carro, continua. Ele tá comprando. continuando a vida dele do jeito que Gente, tava isso antes. é uma. Você falou isso no vídeo, eu vou reforçar aqui, isso é uma mera ilusão. Tá? Como espiritualista, eu vou falar para vocês aqui: o mal nunca vai vencer o bem. Porém, dinheiro não vê caráter, tá? Então, não é porque uma pessoa tem dinheiro que ela tem um bom caráter, tá? E você falou uma coisa no vídeo que eu concordo bastante. Essas pessoas têm por uma tendência a serem incompletas, com toda a fortuna do mundo, com a melhor pessoa do lado. Elas têm uma tendência muito grande de serem incompletas por muito tempo. A não E eu ser acho que as pessoas não veem muito a morte como referência. Eu vejo muito a morte como referência. Para mim, eu uso isso o tempo todo. Porque uma pessoa dessas aí, ó, uma hora, porque agora ele tem saúde, né, para fazer as festas, para ir nas festas lá das prostitutas e tudo mais. E quando a saúde for? Outra coisa, qualquer um pode morrer a qualquer momento. A pessoa pode morrer é, agora. E é, aí? O que vai levar pro lado de lá? Você vai levar só você. E aí você vai levar você e a sua consciência, a sua história aí. Como é que uma é. pessoa dessas consegue viver? Porque é muito imediatismo. É como se você achasse que São viciados em você. dopamina. Eles são viciados em dopamina. Por isso que é muito comum um abusador ter vício em droga, em pornografia, entendeu? Eles Esse são aí tem em viciados, tudo, você percebeu? Que ele tem em tudo eles são quanto é coisa. viciados em recompensa imediata. E é por isso que ele volta para a vítima. Porque quando ele para de ter recompensa imediata, seja lá onde ele foi viver, ele volta para a prateleira dele e tenta buscar um suprimento que ele acha que vai dar uma recompensa imediata para ele, tá? E aí, essa sensação de injustiça, gente, eu vou dar um conselho para quem está vivendo isso. E que me ajudou e que talvez ajude quem vê esse vídeo. Estude sobre o perdão. Lê sobre o processo do perdão. Lê sobre o que é perdoar. Entendeu? Porque perdoar não é você esquecer o que a pessoa te fez. Perdoar não é você desejar o melhor para a pessoa. Porque, ou também, preguiça que eu tenho daquela frase assim: eu desejo o melhor para ele. Deseja nada. A pessoa ferrou com a sua vida, você está desejando o melhor para ele? Deseja não, que a gente sabe que não deseja. Entendeu? Então, assim, não deseja, não. Mas e você aceitar isso em você, que você gostaria que ele pagasse o que ele fez com você, também não é errado, não. Mas a partir do momento que você trabalha o seu perdão incondicional, e outra coisa, o perdão incondicional, as pessoas erram muito nesse conceito, no meu modo de ver, que as pessoas acham que perdão incondicional é você pode fazer o que você quiser comigo que eu vou te perdoar. Entendeu? Perdão incondicional não é isso, gente. Perdão incondicional é você perdoar a pessoa em silêncio. É você perdoar a pessoa sem a pessoa te pedir perdão, sem a pessoa sequer entender que o que ela fez com você foi errado.
Entendeu? O perdão condicional é você entregar o julgamento para a sua espiritualidade. Se não acreditar numa divindade, que você entregue isso para o universo, para a natureza. A natureza você acredita, não acredita? Ela está aí, não tem como não acreditar. Entregue o perdão para a natureza, se for esse o caso. Mais do que se sentir leve, você vai começar a cortar o seu elo energético com essa pessoa e a sua vida vai começar a fluir, tá? Lembrando que energia não é místico, energia é resultado daquilo que você sente, pensa e faz. Bom, eu também quero falar sobre a dependência, porque mais pro final você disse assim, e aí, como é que tá? Terminou, você não volta? Aí ela até cita, eu tô igual aqueles adictos, né? Eu tô igual um dependente químico, só por hoje. Hoje faz 30 dias, hoje faz 40 dias. Essa dependência não é dele, tá? E é muito importante, por isso que eu até disse no meu vídeo lá no começo do canal, que eu tive 2 momentos de superação. A superação dele e da história. Porque eu acredito que a pessoa fica presa na história depois que supera o abusador. Então, Só comentando aqui, é que ela foi quem estreou o canal, então o vídeo dela é o 001, é o episódio 1 do canal. eu É só só pra para entender acreditar. de onde foi que você fala. Minha voz sempre no final ela some. É, No dela também, não sei se você conseguiu reparar, ela dá uma subida. Mas você, eu não sei se é porque eu tô do frio também, né? Que faz bastante frio. Ou por conta do tempo, só Deus sabe. O local que a Iris falou, isso aí que ela tá falando agora, é no episódio 1 do canal. é por isso que eu disse lá nesse vídeo, né, nesse primeiro vídeo, Você- que a dependência da história e a dependência dele acontece de forma diferente. E para mim, ficou mais fácil dividir, sabe? Entender que foi dividido. Porque durante um bom tempo eu achei que eu ainda não tinha superado ele, mas eu já tinha. Porque foi quando eu comecei a me perguntar assim: e se ele aparecer aqui amanhã e me pedir para voltar, será que eu volto? Aí eu falava: de jeito nenhum. Eu não conseguia imaginar ele pondo a mão em mim, entendeu? E quando eu parava para pensar em toda a história, em todo momento, parecia que tinha sido em outra vida. Muitas das vezes parecia que não tinha sido nem comigo. Então, essa dependência que ela sente não é dele. É das vontades que ela tem de ter um relacionamento bom. É da vontade de ter essa história superada dentro dela. Entendeu? Não é do luto da história que não aconteceu do jeito que ela gostaria. Né? Então, assim, essa dependência não é dele. Bom, e para finalizar, eu quero chamar a atenção da reação que a mulher tem que ter ao terminar um relacionamento. Abusivo ou não, mas principalmente os abusivos. Meninas, agora é recado para as mulheres, tá? Mesmo sabendo que existe isso para homem, mas é recado para mulher. Não importa o que você vai fazer. Você vai ser criticada, você vai ser apontada. Não importa. Se você gravar um vídeo desse, é porque você ainda tá presa no cara. Se você ficar em casa chorando e comendo uma tonelada de sorvete, as pessoas vão mandar você pôr um cropped e reagir. Se você começar a ficar com uma outra pessoa, vão te chamar de sem vergonha, superou muito rápido. Se você não ficar com ninguém, vão te chamar de encalhada. Então, não importa o que você fizer depois de um término, entendeu? De forma low profile, né? Sim, de forma bem discreta, ou de uma forma mais escancarada, você vai ser apontada e você vai ser julgada. Não faz diferença, tá? Eu lembrei quando eu vi ela falando dessa coisa, né? Dele ficar falando que é dor de cotovelo, que é isso, que é aquilo outro. Eu lembrei disso. Ele e a família dele ali, todo mundo unido contra ela, como se. Aí, sabe o que eu Gente, isso, pensei? isso dá uma indignação. Ai. Pois é, mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de duas situações. Eu lembrei de uma situação quando eu trabalhava numa empresa, que aqui a gente está falando de relacionamento abusivo. Mas teve uma vez que eu trabalhei numa empresa e que eu trabalhava num setor sozinha, o setor era só eu, mas que eu trabalhava com vários setores da empresa e eu trabalhava num setor que tinha só homem. E eu tive uma discussão, eu tinha que estar nesse setor que tinha só homens. E eu tive uma discussão com o gerente desse setor. E eu sou uma pessoa que eu gosto de documentar tudo que eu falo nesses lugares, porque eu acho bem importante e eu acho mais profissional também. E essa pessoa me falou uma coisa por mensagem, esse gerente me falou uma coisa por mensagem. Eu fui e respondi. Ele respondeu, eu respondi. Ele respondeu, eu respondi. E a gente trocou várias mensagens. Porque se você conversar comigo pessoalmente, eu te respondo pessoalmente. Se você me mandar por mensagem, eu vou te responder por mensagem.
de empresa, eu adoto essa postura. E aí eu respondi, e ele não gostou da minha resposta, e ele foi lá reclamar para um diretor. E o diretor, depois, ele veio falar para mim que eu tinha sido imatura. Aí eu falei, mas eu achei que meu texto foi tão profissional, tão maduro, por que eu fui imatura? Aí ele foi e falou assim, porque você podia ter levantado, ido lá, conversar com ele, né, que não sei o quê. Aí eu fiquei assim, gente, qualquer coisa que eu fizesse, eu corro risco. Porque se eu respondi a mensagem à altura, eu sou imatura. Se eu levanto da minha cadeira e eu vou lá conversar com esse gerente, a narrativa agora é dele. Ele pode dizer que eu falei coisa A, coisa B, que eu não falei. Qual que é o único jeito de eu me sair bem nessa situação? É eu aceitar o que o gerente está falando. Entendeu? É eu fazer o que ele quer. Então, essa coisa, gente, da mulher ser apontada quando ela se posiciona perante alguma coisa, sempre vai existir. Tá? E isso foi uma coisa que eu lembrei. E a outra coisa que eu lembrei quando eu vi ela falando isso foi de uma psicanalista. E aí a gente entra nessa questão dos profissionais, né? Que eu acho bem complicado. Eu não sei se essa moça que eu vi esse vídeo, ela é uma psicanalista, uma psicóloga, enfim. Ela estava comentando sobre o caso da Shakira e do Geraldo Piquet. Por quê? A Shakira terminou com o Geraldo Piquet porque ela foi traída. E aí, ao ser traída, ela descobriu a traição, ela foi e criou um álbum de música, todo falando sobre a traição. E esse álbum ganhou uma repercussão muito grande. E essa psicanalista falou o seguinte, que a Shakira, ela estava sofrendo, que aquele álbum lá era só reflexo de trauma, e ela não tinha superado coisa nenhuma, só que além a Shakira. Aí, eu vendo esse vídeo, porque foi um vídeo de Instagram, tá? Então, assim, foi aqueles vídeos de que a gente fica rolando feed. Eu pensei assim, gente, ela falou em algum momento que ela não estava sofrendo? Inclusive, no álbum dela, ela tem clipe, ela tem música retratando o sofrimento. Essa mulher pegou só a música que fez mais sucesso, que é ela, tipo, meio que snobando Geraldo Piquet, e usou só essa música para fazer essa análise, sabe? E assim, se ela estiver sofrendo, o que ela deveria fazer? Definhar dentro de casa? Né? Virar uma escória social? Finge que você superou. Ok. Eu não posso falar sobre o que eu passei? Entende? Então, assim, como é que ela pode saber se ela superou ou não? Eu fiquei assim com esse vídeo, e me entristece muito ver mulher falando isso. Mas eu fiquei assim. Ela falou. A Shakira falou em algum momento que ela não tinha sofrido, porque eu sou fã da Shakira. Eu escutei o álbum inteiro. Tem várias músicas dela que. E eu não só escuto, eu gosto de ver a tradução, tá? Então, tem várias músicas dela que ela fala da dor que foi ser traída. Então, assim, ela montou um álbum, ela ganhou dinheiro, ela tirou proveito, né, da coisa uma coisa boa da coisa ruim que aconteceu com ela. Mas se ela tivesse ficado em casa lá, tá sofrendo por causa de macho, não reage, tá jogando a carreira fora por causa de homem, fez não sei o que, não sei o que lá mais. Então, assim, eu trouxe só esses dois exemplos, gente, porque, assim, não é por conta de um término. Qualquer hora que uma mulher quiser ser um pouco mais incisiva e se posicionar com relação a alguma coisa, ela vai ter o dedo na cara, sim. E aí tá o privilégio masculino que nem todo homem reconhece. Entendeu? Porque o dedinho na nossa cara, quando a gente resolve se posicionar, vem de lugares muito piores do que para homens. Né? Então, assim, e outra coisa, gente, também que eu quero dizer aqui, antes que eu esqueça. Gravem essa frase. Homens que não são terríveis não vão se incomodar quando você falar dos que são. Tá bom? Porque, assim, esses apontamentos, né, de você não superou, você é recalcada, você é isso, você é aquilo, geralmente vem do público masculino. E esses homens, gente, homens que são terríveis, que não são terríveis, não se incomodam quando você fala dos que são, tá? E eu tô falando isso para vocês Eu não tenho pararem. recebido apoio masculino nas redes sociais. Hã? Eu tenho recebido apoio do público masculino nas redes sociais e eu tô falando de abuso, ou seja, tanto faz ser Porque eles masculino ou não são feminino, e terríveis. eles estão apoiando. Porque eles não são terríveis. Os homens que Legal, né? não são terríveis não vão se incomodar quando você falar dos que são. Se você tá falando de um cara que fez tudo isso que a Priscila tá falando, e tem um homem incomodado com isso, pode ficar esperto que esse homem repete algum desses padrões.
O cara que não repete esses padrões, que entende que isso é errado, ele não vai se incomodar. Entendeu? Ele não vai achar ruim de você estar falando isso. Entendeu? E eu tô falando isso porque geralmente o ataque que vem, né? De novo, nunca, nada do que eu falar aqui nunca vai ser generalizado, tá? Mas o ataque que vem de mulheres para mulheres, né? Quando ela se posiciona, vem muito do público feminino, mas geralmente vem mais do público masculino. Esses homens, eles estão repetindo o mesmo padrão dos homens que você está apontando. Se você fala que o seu marido te bateu e tem um cara do seu lado falando, mas o que você fez? Esse homem é provável que ele vai agredir uma mulher uma hora. Entende? Maravilha, você está recebendo apoio do público masculino? Maravilha. Esses homens não são terríveis. Entendeu? Ou talvez até são, né? Mas em outra esfera. Mas é. E sim, tá, Izinha? Assim, pelo menos é o que eu vejo. O público feminino, ele ainda ataca mulheres que se posicionam, mas o ataque em cima da mulher que se posiciona ainda é muito mais masculino. E a gente está falando de rede social aqui, mas eu estou falando isso para aquela mulher que quer se posicionar no trabalho dela, que quer se posicionar, contar a história dela para as amigas, mesmo que não queira vir aqui no canal, mas que queira contar o que aconteceu de alguma forma para alguém. Entendeu? Não deixe de se posicionar porque você está recebendo algum tipo de crítica ou ataque. Porque isso sempre vai acontecer, inclusive se você ficar calada. Tá? Bom, é isso. Né? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Se quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, o comentário tá aí. Quando a gente recebe ataque feminino, não dá para falar que é sempre, mas eu imagino que na maioria dos casos é gente que normaliza o abuso, tá passando por ele e tá irritadíssima com você por você tá apontando uma ferida ali que ela não quer ver. E às Isso vezes acontece eu também. vejo muito também nesses ataques femininos a ferida da rejeição. Tem muita mulher que quer concordar com um ambiente masculino nocivo, né? Um ambiente masculino nocivo para ser aceita, entende? Ela não quer ser mal vista por um público masculino. Ela quer que aquela galerinha masculina ache ela muito legal, entendeu? Eu trabalhei em fábrica durante muito tempo, eu via muito isso no chão de fábrica. Eu trabalhei no escritório e tal, mas sempre tem aquela menininha da fábrica que quer ter a descolada no meio dos homens, né? E quer aceitar brincadeira sem noção, para que eles gostem dela. Então ela não impõe limite. Então muitas dessas mulheres, elas falam, concordam com algumas coisas absurdas que a gente vê, porque elas querem ser aceitas, na verdade, entendeu? Não é nem porque ela tá passando por abuso nenhum, não, naquele momento ali, não. Na casa dela, na vida pessoal dela. É porque ela tá naquela roda, aquela roda degrine a mulher que se posiciona e ela não quer ser denegrida. Ela não quer ser mal vista, não quer ser mal falada lá, entendeu? Mas eu já tive, por isso que eu reforço com você essa coisa do homem que não é terrível, não se incomodando quando a gente fala dos que são, porque eu sempre trabalhei muito, né? Para quem não sabe, antes de ser taróloga, eu sou técnica industrial. Eu sempre trabalhei muito no meio de homem, eu trabalhei em fábricas, e eu já escutei de colegas de trabalho falando para mim, eles não falam tal coisa na roda tal, entendeu? Não faz tal coisa no lugar tal. Entende? E eu entendo esses homens como homens não terríveis. Que, entende? Tipo assim, que não Tava gostam te ajudando. e que entendia que aquele assunto ali era um assunto idiota, né? Ele não participava daquela roda. E são amigos meus até hoje que também têm me dado parabéns pelos vídeos que a gente tem feito. Então, assim, homens que não são terríveis, gente, eles não vão se importar quando você falar dos que são, entendeu? Não, para mim não tem outro. Cara, você tá apontando uma coisa, a pessoa tá caçando justificativa para justificar abuso, entendeu? E aí, qual que é o abuso? O que que é abuso? Abuso é quando você tá causando sofrimento no outro, entendeu? Porque também é outra coisa que eu vejo muito de argumento. A pessoa falando assim, mas o que que é abuso? Às vezes abuso é para você, não é para o outro. Não, 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 não. Existe conceito sobre abuso. Existe estudo sobre abuso. O abuso que é para mim, ele é para você também. Você tem que estudar sobre abuso para você entender isso. Abuso não é subjetivo, tá? Porque eu escuto muito isso de parente próximo meu, achando que abuso, macacos voadores é subjetivo. Não é. Existe conceito para isso já,
tá bom? Inclusive, fizemos um vídeo sobre o ciclo do abuso no canal. Finalmente, para mim foi uma conquista, porque você escuta muito todo mundo falando e nunca fica muito claro qual fase é o quê, e é bem confuso a parte de onde está a manipulação, onde está o abuso, onde você está no ciclo, e achei bem legal a gente. Claro que é o que você falou, né? É a sua visão a respeito, mas eu super compartilho dessa visão também e eu adorei, adorei, adorei. Que bom. Então, E é importante a gente falar aqui, Neizinha, eu acho que é importante a gente falar aqui que a gente não está falando como autoridades, a gente está trazendo experiência, a gente está comentando, e que a gente super aceita as autoridades do assunto que quiserem falar aqui também. Né? Às vezes tem um psicólogo, mas um que seja com psiquiatra, argumento. com argumento realmente que faça sentido, né? Entre em contato, vamos conversar. Porque, gente, Isso é quando eu falo legal. assim, serotonina, dopamina, essas coisas são coisas que eu li, mas eu não tenho profundeza sobre isso, né? São coisas que eu li, fez parte de alguns cursos que eu fiz, mas eu não tenho ali autoridade real para falar desses assuntos, não. Mas a pessoa que quer trazer conhecimento, quer trazer argumentos válidos, a gente está aberta a ouvir essas São pessoas. super bem-vindos, inclusive, para nossas entrevistas aqui, para os bate-papos. Muito É. bem-vindo mesmo. E até porque, Seria bem gente, legal. eu como taróloga, eu piso muito nesse lugar de falar para o pessoal aí das clínicas, né? A gente até tinha conversado de fazer um vídeo falando sobre isso, das clínicas, porque eu estou trazendo essas experiências que eu tenho como taróloga. E eu tenho muitos casos de gente que me procura com raiva da terapia, né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é o que eu estou vendo fora dos consultórios, né? Porque o mundo psicológico, o mundo emocional, não está só dentro do mundo da psicologia, da psicanálise, dentro das quatro paredes desses profissionais. O mundo continua fora, né? Então, eu estou aqui nesse mundo fora e está cada dia mais difícil. Eu, por uma questão de ética, eu sempre oriento os meus consulentes a procurarem terapia, mas os retornos que eu estou tendo estão sendo assustadores. Entendeu? Então, assim, eu faço até um apelo, gente. Vamos, profissionais, vamos trabalhar isso daí, porque o pessoal está voltando para a taróloga e nem sempre a taróloga sabe o que faz com eles. Olha, gente especializada em relacionamento abusivo, eu acho que tá difícil, viu? Tem um monte? Tem um monte. Mas tem que conseguir chegar nas pessoas, sabe? Porque tem um monte também que só fala o que outra pessoa tá falando. Só repete a informação, mas não entende mesmo na profundidade do problema. E aí você vai nessa pessoa, essa pessoa manipulada pelo abusador, você sai pior. Eu tive experiência horrível em relação Eu à também já tive terapia. também. Mas eu escuto Mas coisas tive também assim. uma muito boa, mas entende? Então, Mas eu escuto pessoas assim hoje, Izinho, que falam para mim assim, que eu falo sempre no começo, quando eu vejo que a pessoa, no primeiro contato, ela já está assim, em declínio, eu falo para ela, você está fazendo terapia? Ela fala assim, eu não tô, não vou fazer isso, se você não me atender, eu não vou procurar mais ninguém. Entendeu? Então, assim, é porque a pessoa já está assim, estafada com a terapia. e eu Entendeu? entendo. Eu entendo, porque se você tá no fundo do poço, você já tá sem força. É, E eu tenho que ficar lutando com uma pessoa que não tá sabendo nem o que você tá falando. Não dá, né? Dá. pois Você é. procura, né? Quando É, você tá melhor, você vai. eu tenho hoje algumas psicólogas que consultam comigo, que eu tenho indicado consulentes que estão nessa situação com elas, mas elas mesmas me falam, Iris, essa pessoa deveria estar com um especialista. Essa pessoa não deveria estar numa Hum, psicóloga comum. Ela deveria estar, teria que ser com um especialista, né? E sim, gente, existe especialidade, da mesma forma que existe especialidade, por exemplo, em esquizofrênicos, independentes químicos, né? Existe para esse tipo de pessoa, mas o mercado está bem desfalcado mesmo. tá difícil. Tá difícil. É, Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Iris. Mais uma vez, bom, estamos à participante ordem. ativa. Eu espero contar com você para analisar os outros, Com porque eu certeza, acho estamos que aí. ficou. Obrigada, ficou muito legal a análise que você fez, né, com a Tainá.
eu recebi feedbacks maravilhosos. Que bom, Então, eu acho que é um trabalho que vale a pena. Muito que bom, com obrigada mesmo. certeza. Enquanto estiver ajudando, vale a pena. Estiver ajudando uma pessoa, já vale a pena. É isso aí. Pessoal, curta o vídeo, e inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Certo.